Olá, seja muito bem-vindo ao canal Antônio PC Sol, onde neste vídeo, nessa postagem, iremos aprender sobre cronologia do fim do mundo. É importante saber que essa cronologia ela vai ligar da criação ao fim do sexto milênio. E a questão do sexto milênio está ligada à mesma crença da criação. Assim como Deus fez o mundo em 7 dias, né? Na verdade, em 6 dias, no sétimo descansou. Então, isso nós vamos entender que também está ligado à conclusão do fim do mundo. O fim do mundo durará 6.000 anos e o sétimo milênio será de descanso no céu. Então, da criação até Cristo, nós podemos ver que existe 4.000 anos, mas esse até Cristo é até a morte de Cristo, não até o nascimento de Cristo. E da morte de Cristo, da cruz, até o começo do ano 2031, então nós vamos ter mais 2.000 anos. Essas datas nós vamos explicar com mais detalhe ao longo aqui da nossa postagem. Mas a ligação dos 6.000 anos pode estar diretamente ligada também ao ciclo semanal. Desde o primeiro milênio, como se conta de trás para frente, né, a contagem antes de Cristo, então do 4.000 anos antes de Cristo, nós vamos ter que ele terminou exatamente durante a crucificação. A morte de Jesus foi, eu diria, na virada do 4º para o 5º milênio. E a partir de Cristo, alguns interpretam como um novo milênio, primeiro e segundo após Cristo, ou continuando o 5º e o 6º milênio. O interessante é que na criação, os primeiros 4 dias foi a criação do mundo físico e material. Ou seja, a vida não existia. A vida só passou a existir a partir do 5º dia, né, com a criação dos peixes, né, dos animais, aves e peixes. E no 6º dia, os demais animais, quadrúpedes, répteis e, por fim, o homem e a mulher. Então, a vida, a partir do 5º dia, pode também estar simbolicamente relacionado que a vida é só em Jesus, porque eu vivo, vós também vivereis. Cristo é que nos dá a vida e a partir da sua morte é que passamos a ter a vida eterna. E sem ele não haveria essa vida. Então, vem a pergunta, em que ano nós estamos? Nós estamos no ano 5.994. Como isso? Exatamente a cronologia vai explicar, que esse é o ano que nós estamos. Já chegamos lá? Nós chegamos no ano 2024, que é o ano 5.994, que é o ano pelo nosso calendário gregoriano. Mas vamos ver também que pelo ano bíblico, esse ano 2024 ainda não entramos nele. Ou seja, não estamos ainda no ano 5.994, ainda vai começar. Embora que no calendário judaico, esse ano já começou desde 26 de setembro, no ano novo judaico. Mas vamos antes entender o contexto dos milênios. Desde a criação, do ano 1 ao ano 1000, tivemos lá o primeiro milênio. Do ano 1001 a 2000, o segundo milênio. Do ano 2001 a 3000, terceiro milênio. Do ano 3001 a 4000, quarto milênio. E do ano 4001 a 5000, quinto milênio. Então Jesus, ele morreu aqui no final do 4.000 anos, no final do quarto milênio, e dando início à abertura ao quinto milênio. E de 5.001 ao ano 6.000, sexto milênio. Então, o sexto milênio termina lá por volta de 2030, 2031, nós vamos ver mais precisamente mais adiante. Então, o sétimo milênio vai começar a partir do ano 6.001. Até 7.000 é o sétimo milênio. No calendário judaico, o ano atual, que os judeus comemoraram o Ano Novo em 26 de setembro, foi o ano 5.784. Então nós vemos que eles têm um erro de 210 anos. Poderíamos entender que o calendário judaico é um calendário preciso, porque é o povo da Bíblia, né, que escreveu o Velho Testamento, mas vamos ver que intencionalmente eles criaram um calendário para que não coincidisse com o Messias, com Cristo. Até hoje os judeus esperam o seu Messias, esperam construir um terceiro templo para receber o Messias que eles esperam, mas não é Jesus. Então, quando esse calendário foi feito, nós vamos ver que foi intencionalmente para desviar de Jesus e não admitir que ele é o verdadeiro Messias. Então,
Primeiramente, esse calendário atual que os judeus usam, ele foi criado no quarto século por Hileu II, precisamente no ano 359 depois de Cristo. E quando Hileu II fez esse calendário, ele baseou-se no Seder Olam Rabbah, que é uma obra da cronologia judaica escrita por vários autores, mas que possivelmente foi concluída pelo rabino Yossi Ben Alafta, ou José Ben Alafta. E ele concluiu no segundo século depois de Cristo, foi que concluiu essa obra cronológica dos fatos bíblicos, datando a criação do ano 3760. Ele datou que a criação teve início no ano 3760, ou seja, antes do nascimento de Cristo, houve 3760 anos. E é exatamente aí onde ocorre essa diferença de 210 anos. A história mostra que, até intitula, né, os anos perdidos no calendário judaico, e procura entender por que essa diferença e qual o motivo que levou a essa diferença. Nós vamos ver então que eles procuraram, quando esse calendário foi feito, ele foi feito para que a profecia de Daniel, os 490 anos da profecia de Daniel, das 70 semanas, terminasse no ano 70 depois de Cristo. O 70 foi o ano da destruição de Jerusalém. E ele queria que a profecia terminasse no ano 70, porque senão, se fosse pelo curso normal do calendário, a profecia de Daniel iria terminar exatamente no ano 34, e na metade da semana antes do ano 34, que foi o ano 2030, aliás, o ano 31, o Messias morreu, como diz a profecia, e aí iria admitir que Jesus era o Messias. Ele não queria isso. Então, houve alguns Messias, né, como Simão Bar Kokhba, né, ou Simão Bar Giora, que eles queriam que fosse qualquer outro Messias, lá no ano 70, menos que apontasse para Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles construíram isso, então, a partir do ano 70, recuaram 490 anos e chegaram ao ano 421. Mas, no calendário original do Seder Olam Rabbah, eles colocaram a destruição de Jerusalém em 68. Depois, existe o calendário, esse Seder Olam Rabbah está atualizado para colocar a destruição aonde, historicamente, ela aconteceu, no ano 70. Mas antes, eles dataram a destruição de Jerusalém em 68. E 490 anos daria aqui em 423. Né? E no ano Mundi, que é a datação desde a criação, seria de 338, o início da profecia 490 anos, até 3.828, ou 423 a.C. a 68. Mas como eles atualizaram para realmente apontar para a data certa da destruição de Jerusalém no ano 70, então a destruição do primeiro templo ocorreu no ano 421. Então eles, no calendário deles, né, eles estabeleceram que da destruição do primeiro templo para a destruição do segundo houve um período de 490 anos. Mas sabemos que o primeiro templo foi destruído pelos babilônicos, né, por Nabucodonosor, no ano 586. Ou no Seder Olam Rabbah, eles colocaram o ano 587. Então, esse cálculo de 587 a 421 gera um erro de 166 anos, que está faltando aí no calendário judaico. Os judeus também erraram em 60 anos ao calcular o nascimento de Abraão. Eles colocaram Abraão como sendo primogênito de Terá. Terá teve 3 filhos, e eles colocaram que Abraão nasceu quando Terá tinha 70 anos, quando, na verdade, seria 130 e não 70. Abraão não foi o primogênito de Terá. Vamos ver o texto bíblico, o que diz. Gênesis 11:26 diz o seguinte: viveu Terá 70 anos e gerou Abraão a Naor e Arã. Bom, originalmente poderia ser entendido que a partir de 70 anos Terá começou a gerar. E Abraão está sendo colocado em primeiro lugar porque a linhagem bíblica sempre ele coloca em primeiro lugar. Assim como Deus escolheu o primogênito, é aquele que daria continuidade ao patriarcado, à linhagem bíblica. E embora Rubem foi o primogênito, mas Deus escolheu José, né? E embora Esaú fosse o primogênito de Isaac, mas Deus escolheu Jacó. Embora
Abias foi o primogênito de Davi, mas Deus escolheu Salomão. Então, na história bíblica, você vai ver que quase sempre o primogênito biológico não foi o escolhido por Deus. E quando Deus escolhe o primogênito, na descrição bíblica ele vem em primeiro lugar, não pela idade, mas pela escolha de Deus. Assim foi Abraão. E os outros textos vai ajudar a entender isso. Nos diz aí Gênesis 31. Tomou Terá Abraão, seu filho, e Eló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Ou seja, porém, pararam em Arã. Era para sair de Ur dos Caldeus, a terra de Abraão, para ir para Canaã, mas eles pararam em Arã. E por quê? E o que foi que aconteceu? Quem vai explicar isso é Estevão, né? Mas o próximo texto bíblico de Gênesis 32 diz: e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu. Então a idade de Terá foi 205 anos, a idade da morte dele. Agora vamos ver o próximo texto. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ponto. Esse Estevão vai explicar que isso foi um chamado de Abraão, mas dá a entender que esse chamado ele estava em Ur dos Caldeus. E o texto de Gênesis 31 mostra que primeiro eles saíram de Ur, mas pararam em Arã. E depois Abraão continuou. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então, de alguma maneira, ele saiu de Canaã, parou em Arã. E depois é que saiu de Arã para Canaã. Quando foi esse depois? Então, agora vamos ver o que nos diz aí o texto. Estevão, falando, inspirado pelo Espírito Santo, homem cheio de fé, que lhe diz o seguinte: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, ou seja, então, estava na terra de Ur dos Caldeus. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Observe que essa mesma expressão que está lá no Gênesis 12, né? 12:3. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Então, agora fica fácil entender o texto de Gênesis 12:14, porque diz que ele recebeu um chamado para sair da sua terra, ou seja, da Mesopotâmia, da terra dos caldeus. E ele saiu. Só que, nos diz o texto que, porém, pararam em Arã, ou seja, ficaram em Arã. Então, depois da morte de seu pai, é que Abraão então saiu de Arã para Canaã. E qual foi a idade do seu pai? Terá morreu com 205 anos. 205 anos. E o texto diz que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Se Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, então é muito simples a gente entender. Observe. Terá morreu com 235 anos. E se Abraão tinha 75 anos, então ele nasceu. Aliás, vamos refazer aqui o cálculo. O que é que nos diz o texto? Que Terá morreu com 205 anos. Então, não foi 235, foi 205. Terá tinha 205 anos quando morreu e Abraão, então, tinha 75 anos quando saiu de Arã. Porque foi lá que Terá morreu com 205 anos. E aí nós temos que Terá tinha 130 anos quando Abraão nasceu. Entendeu? 130 anos. Porque quando Terá morreu, eu vou acrescentar aqui a 75 anos. 130 mais 75. A idade de Abraão, quando o pai dele morreu, com 205 anos. Então, o cálculo matemático é preciso e não deixa dúvida de que Abraão não foi o primeiro, não foi o primogênito de Terá. Ele pode ter sido até o último, né? O mais novo, possivelmente foi Arã, Naó, então o mais velho. Abraão foi o do meio. E aí está demonstrado que os judeus, então, erraram em 60 anos ao colocar o nascimento de Abraão com Terá aos 70, quando teria
sido realmente aos 130. O terceiro erro no calendário judaico é que atribuíram 400 anos entre o desmame de Isaac, com 5 anos de idade, e o êxodo, quando deveria contar a partir do nascimento de Isaac. Existe um texto bíblico que nos diz que o povo, né, quando Deus chama Abraão, deixa-me ver se está aqui o texto bíblico. Não estou achando aqui. Mas quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 15, ele faz promessa, ele diz que sabes, porém, que a tua descendência será peregrina. A tua descendência será peregrina durante 400 anos. Vamos ver o texto, né? É bom que a gente veja o texto, para que a gente... Então, o texto de Gênesis 15, 3, Deus falou a Abraão, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Deus está dizendo que a sua posteridade, ou seja, a sua descendência, e a descendência de Abraão foi Isaac. Isaac morou na terra estranha, ele era um peregrino, ele não estava fixo na terra, e peregrinou, e depois, né, a sua descendência foi escrava. Então, junta esses dois períodos que dá 400 anos. Não é 400 anos de escravidão no Egito, mas de peregrinação e escravidão, os dois períodos juntos. E voltando, então, eles calculam esses 400 anos atribuindo que o desmame de Isaac ocorreu aos 5 anos de idade, que Abraão dá uma festa, né, pelo desmame, quando na verdade é a partir do nascimento de Isaac, que ele nasceu, passou a ser a descendência de Abraão. O outro erro no calendário judaico começa com o ano 0, quando deveria começar com o ano 1. Então, há aí um erro de um ano. Eles datam a criação começando do ano 0. Não existe o ano 0 em nenhum calendário. Na verdade, nos povos antigos, nem o ano 0 eles tinham conhecimento na antiguidade. Isso, o ano 0 só veio realmente a ser contado, incluído, me parece que foi no século X depois de Cristo. E, por fim, o quinto erro, eles erraram em 10 anos ao atribuir a existência do primeiro templo em 420 anos, que eles datam em 597, quando, na verdade, o primeiro templo foi destruído em 587. Então, existe um erro aí de 10 anos no calendário judaico. Se eles dizem que o primeiro templo durou 420 anos e conta essa destruição em 597, quando, na verdade, a destruição do templo foi, pelo calendário mesmo dele, do Seder-Lo-Rabá, foi 587. E tem um erro aí de 10 anos. E agora, fazendo as contas, nós vemos que eles deixaram de contar 166 anos no calendário, também deixaram de contar 60 anos ao calcular errado a idade de Abraão. Eles, então, contaram também errado o nascimento de Isaac, né? Em vez de contar a parte do nascimento, contaram do desmame, então tem que diminuir esses 5 anos que eles colocaram a mais, e o que eles colocaram a menos, a gente acrescenta, né? No caso, quando eles deixaram de contar a partir do ano 1 a criação e contaram do ano 0, então aí uma diferença também de 1 ano. E esses 10 anos que eles colocaram a mais, porque daria 430 anos e não 420, e eles calcularam, dataram 420 e 597, quando a destruição foi 587, então eles botaram 10 anos a mais aí e fizeram esse cálculo errado. Então nós temos aí exatamente 210 anos no calendário judaico. Logo, se eles estão no ano 5.784, mas acrescentando essa diferença de 210 anos, o ano real é 5.994. Esse é o ano em que nós realmente estamos a partir de 2024. Mas ainda vamos ver se já entramos nesse ano ou não. E a contagem agora é nós entendermos esse calendário, fixar a data para saber quando começou e quando vai terminar. Esse é o nosso próximo passo. O que queremos demonstrar e provar agora é que os 4.000 anos terminaram ou foram concluídos na morte de Jesus na cruz e não no seu nascimento. Esse é o grande erro das cronologias
quando faz o cálculo antes do nascimento de Cristo. Inclusive o calendário está baseado nisso, no nascimento de Cristo. Nós estamos no ano 2023, após o nascimento de Cristo. E com essa datação, né, de Anno Domini, ou era cristã, ou era comum, e antes da era comum, ou AC ou DC, né, que no caso aqui eu estou usando o DC depois de Cristo. E antes de Cristo é AC. Mas, primeiramente, temos um texto do escrito no livro Grande Conflito, página 328, escrito por Ellen White, quando ela diz o seguinte, usando o texto lá de Daniel 12, 27, né? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso baseado na profecia das 70 semanas de Daniel. Então, no ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antítipo e todos os sacrifícios de oferta daquele sistema cerimonial deveria cessar. Então, no entendimento dela, ela deixou aqui claro que os 4.000 anos foi desde que entrou o pecado no mundo até a cruz, quando Cristo pôs fim a todo o ritual do santuário que apontava para ele, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso foi no ano 31, durante a comemoração da Páscoa, que no calendário bíblico é 14 de Abib, que os judeus mudaram o nome para Nisan, 14 de Nisan. E nós vamos também ver essa data e esse calendário bíblico. Mas vamos partir desse ponto, da morte de Cristo para trás, contar 4.000 anos. E da morte de Cristo para frente, contar mais 2.000 anos para entendimento desse calendário. Mas entendendo que o que está sendo aqui escrito é baseado na profecia de Daniel, que nós vamos mostrar. Então, de acordo com a profecia de Daniel 9, 24 a 27, ela começou no ano 457. E quando chegou no ano 27, 483 anos depois, ou 7 semanas e 62 semanas, ao final das 69 semanas, que dá o total de 483 anos, então o Messias ungido apareceu através do seu batismo. Jesus foi batizado. A última semana, então, terminou no ano 34. De 27 a 34, daria um período de 7 anos, a última semana. E na metade da semana seria morto ungido. Então a profecia se cumpriu exatamente, profeticamente, calculadamente, tudo certo. No final do ano 31, o início do ano, aliás, final do ano 30, início do ano 31, porque Jesus morreu logo no dia 14 do primeiro mês, então houve a morte do ungido. E foi no início do ano 31, no calendário bíblico, já que o calendário bíblico começa na primavera, no mês da Páscoa. E nós também vamos explicar mais adiante esse calendário. Então, por isso que o texto aqui mostra bem claro que na metade da semana se refere à profecia de Daniel, das 490 anos, que os judeus não admitiram para justamente não admitir o Messias, que Jesus era o verdadeiro Messias, e por isso que eles criaram um calendário modificado para que a profecia de Daniel terminasse no ano 70, com a destruição de Jerusalém, e não com a morte de Estevão, e na metade da semana exatamente iria coincidir com a morte de Jesus, e isso seria terrível para eles, porque eles rejeitaram o Messias. Então vamos agora compreender o calendário bíblico, como foi que Deus estabeleceu esse calendário. Lá em Êxodo 12, 3 e 6, Deus nos diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. E o guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel degollará à tarde. Primeiro aqui nós vamos entender o princípio do dia-ano, né? E por que Deus pediu para separar um cordeiro no dia 10 e só matar 4 dias depois, no dia 14? O cordeiro teria que esperar 4 dias para ser morto. Isso pode estar nos ensinando um princípio que Pedro explica, baseado também em Salmo 95. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer,
que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, na linguagem da King James atualizada, deixa claro de que é um princípio estabelecido por Deus, é um princípio escatológico. Não existe um princípio profético de um dia por um ano. E aqui é um princípio escatológico de um dia por 1000 anos. E esse princípio é o mesmo princípio que nós vimos, então, na criação, quando Deus fez o mundo em 6 dias. Aqui em 6 dias. Esse é esse princípio que nós estamos adotando, de que um dia por 1000 anos, e ao final do 6º milênio, nós teremos o início do 7º milênio. E a Bíblia também deixa esse respaldo para nós podermos compreender o princípio estabelecido por Deus. Nós vamos também ver que esse princípio pode estar também estabelecido na parábola do bom samaritano, quando Jesus conta a história do bom samaritano, que ele foi agredido. Então diz o texto lá que mais um samaritano que ia de viagem, outra tradução diz, né, mais um samaritano que estava de passagem, chegou perto daquele homem, teve compaixão dele e aproximou-se dele, fez curativo, derramando azeite e viu nas suas feridas. Depois colocou o homem sobre o cavalo e levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata, também outra tradução diz que foi 2 denários, que é um denário, o salário de um dia do trabalhador. Então as 2 moedas de prata deixa bem claro que se refere a 2 dias de trabalho. E entregou ao dono da pensão e o recomendou: tome conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. Observe como a linguagem aqui é bem escatológica. Primeiro, se um dia de trabalho é um denário, e se ele está pagando 2 denários, 2 moedas, porque ele deu a certeza que voltaria com 2 dias. E recomendou ao hospedeiro: tome conta dele, ou seja, tome conta dele no meu lugar. E Jesus também, antes de partir, ele disse, né, se eu não for, o Consolador não virá, mas é bom que eu vá, e eu mandarei o Consolador, ele estará convosco. E Jesus, o hospedeiro aqui, é o Espírito Santo, o bom samaritano é Jesus, e o hospedeiro é o samaritano, e o homem ferido somos nós, todos nós que fomos feridos, e ele veio nos curar, ele teve compaixão de nós, e ele veio nos sarar dos nossos pecados. E assim, ao ele entregar as 2 moedas, ele garantiu que 2 dias depois ele voltaria. Baseado no mesmo princípio de um dia por 1000 anos, o princípio escatológico, então nós vemos que Jesus deu a certeza que depois de 2000 anos ele voltaria. E essa parábola dá-nos essa lição. Mas o outro contexto também é no texto no evento da transfiguração. Observe que antes de Mateus 17, lá em Mateus 17, 1 a 3, nós vemos as palavras de Jesus em Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, antes que veja o Filho do Homem vir no seu reino. Então Jesus garantiu que alguns dos que estavam ali, que foi Pedro, Tiago e João, não morreria antes de ver Jesus no seu reino. E quando foi que isso aconteceu? 6 dias depois. 6 dias depois ele tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, a transfiguração, nós podemos ver claramente que a transfiguração foi uma representação da vinda de Jesus. Então podemos perceber que a transfiguração, ela é exatamente uma miniatura da volta de Jesus, e foi isso que ele deixou bem claro, quando disse que os que ali estavam, né, no caso Pedro, Tiago e João, veriam o Filho do Homem no seu reino, e foi isso que eles viram. O rosto de Jesus resplandeceu e ali apareceu Moisés e Elias. E por que Moisés e Elias? Moisés representa todos os justos que estarão mortos, né, ou morreram em Cristo, mas vão ressuscitar para subir. E Elias representa os vivos, que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo e serão transformados antes de subir. Então, ali está uma representação da vinda de Jesus, uma miniatura. E Cristo, ali no momento da transfiguração, fez essa representação. Mas o interessante é que 6 dias depois que Jesus falou aquelas palavras,
Então, nesses 6 dias depois, ocorreu o que ele disse, a sua vinda. E até nisso ele deixou aí uma mensagem. 6 dias, e o que é que sempre vai lembrar esses 6 dias? O que é que houve em 6 dias? 6 dias foi criado o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. 6 dias da criação. E então, após 6 dias, né, 6 dias depois, então Jesus veio. Ele veio lá no Monte da Transfiguração. E o princípio de que um dia é 1000 anos, então 6.000 anos depois viria a volta de Jesus. E essa é a grande lição que nós podemos então entender desse verso. E com isso, nós podemos agora entender a questão aqui do milênio, a questão do período que Jesus quer que a gente entenda, como aqui na cronologia do fim do mundo. O que nós podemos ver é que 6.000 anos depois, 4.000 anos antes da cruz, e mais 2.000 anos depois, ao final do 6º milênio, ocorrerá então a manifestação da glória de Cristo. É óbvio que ele tem dito que dia e hora pode ser que não sabemos, mas ele não disse necessariamente que ninguém sabe, ele disse só o Pai sabe. Mas o contexto hoje nos indica que se nós somos a última geração, faz sentido que saibamos, que tenhamos um conhecimento. Talvez não do dia, a hora exata, mas do mês e o ano podemos ter. O contexto de Mateus, Jesus falou num contexto bem claro, não foi simbólico, né? Simbólico é o Apocalipse. Mateus 24 fala de guerra, de fome, de peste. Então, quando Jesus fala dia e hora, ele pode estar falando ali literalmente dia e hora. E deixou aberto o mês e o ano. Mas também não faria sentido que 2.000 anos atrás, os discípulos soubessem que Jesus voltaria só 2.000 anos depois. E a igreja, para que eles pregaram, soubesse que Jesus voltaria 2.000 anos depois. Seria muito prejudicial para a mensagem e até mesmo para as pessoas, né? Já que a volta de Jesus é o tempo de uma geração, é o tempo de uma vida. Jesus volta para quem morre. Para quem morre, Jesus voltou. Então, somente a última geração então faria sentido ter conhecimento do fim do mundo, até mesmo da data da volta de Jesus, pois é a última geração, é a geração que vai ver Jesus voltar, né? É a última geração a existir sobre a Terra. Então faz todo sentido que Deus comece a revelar esse seu plano, né? esse seu conhecimento exclusivo, que é do tempo, que só pertence a Ele. E agora nós vamos poder entender agora a questão do calendário bíblico e ver quando começou, né, esse início lá de tudo na criação, como foi estabelecido esse calendário, para que a gente então comece a contar a cronologia bíblica e saber quando começou e quando vai terminar, em que ano nós estamos. Lá em Êxodo 12:2, Deus deixa bem claro lá, quando o povo está saindo do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro do ano. Então, no Êxodo, Deus estabeleceu que o mês que eles estavam saindo, que era o mês que também que eles comemoraram a Páscoa, no dia 14, era o mês inicial do ano, era o mês de abertura, era o primeiro mês do ano. E claro que quando Deus estabeleceu isso, nós vamos compreender que não foi ali o momento em que esse mês passou a ser o primeiro, mas isso já Deus estabeleceu lá na criação. Apenas Deus estava restabelecendo o que ele criou. E possivelmente porque Israel perdeu, né, isso aí durante o cativeiro. Claro, o povo escravo deve ter perdido um pouco da noção até do tempo, talvez não dos cálculos, porque eles tinham um calendário muito preciso, baseado nos 7 dias da criação, no 7º ano, o ano sabático, e ainda um ano jubileu que Deus estabeleceu depois. Mas é uma prova também de que Deus estava relembrando o que ele estabeleceu lá atrás. Veja o próximo texto, em Êxodo 13:4. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abib, que depois os judeus mudaram para Nisan, né, que é o nome babilônico, e estás abandonando as terras do Egito. Então, o mês de abertura, o mês inicial que Deus disse que seria o primeiro do mês, foi na primavera. Primavera, lembre-se que a primavera no hemisfério norte. Israel, aquela região lá da Mesopotâmia, fica no hemisfério norte. E para nós aqui do hemisfério sul é o outono. Então, o início que Deus estabeleceu foi na primavera no hemisfério norte, 21 de março. Que é no calendário atual, corresponde a 21 de março, o início da primavera.
E ainda em Êxodo 23:15 diz que durante 7 dias, Deus falando, né, durante 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera. Essa na versão King James, estamos lendo na versão King James. Na versão Almeida não existe a palavra primavera, mas uma versão King James, muito fiel ao original, hebraico e grego, ele deixa essa expressão lá bem clara. No mês de Abib, o primeiro mês do calendário judaico, que também os judeus mudaram o seu calendário, não continuaram com o calendário bíblico, pois eles passaram a comemorar o Ano Novo em Tishrei, a partir do 7º mês, e aí eles criaram, vamos dizer assim, 2 versões do mesmo calendário. O calendário civil vai de Tishrei a Tishrei, né? Ou seja, o 7º mês é o Ano Novo judaico. E um calendário religioso, que começa em Nisan, que com a Páscoa. Eles já estabeleceram o calendário religioso. E esse calendário religioso é o calendário bíblico, começando no mês de Abib, que atualmente é Nisan. Então diz aí, no mês de Abib, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Então o princípio do calendário aqui estabelecido por Deus é o tempo que começou a ser marcado, foi a partir da primavera, da estação da primavera, no mês de Abib. E o que é esse mês de Abib? O mês do calendário hebraico, é o mês do calendário hebraico quando a cevada atingiu ou passou esta fase, né? A fase do amadurecimento da cevada, os primeiros grãos, e é chamado de Aviv, ou mês de Abib. Então esse mês de Abib vem da expressão hebraica Aviv, que significa primavera. E primavera é o sentido de desabrochar, do novo, né? do ressurgimento, de até, vamos dizer assim, ressurreição. Então esse é o significado de Aviv, que deu origem ao nome Abib, o desabrochar, o abrir, o início, né, o amadurecimento, o ressurgimento. E esse é o significado original do mês Abib, que vem da palavra hebraica Aviv. E o sentido final dele realmente é primavera, que é o 7º mês, né, do ano judaico civil, porque o ano judaico civil atual começa em Tishrei, passando a ser o primeiro mês, que seria o 7º mês no calendário judaico. Eles invertem, né? Então, no calendário civil judaico, Tishrei é o primeiro mês e Nisan é o 7º. No calendário religioso judaico, Nisan é o primeiro mês e Tishrei é o 7º. Então, existem 2 calendários lá para os judeus. E ele começa com o momento do equinócio da primavera. Então, o mês de Abib, ou Aviv, ou Nisan, começa com o momento do equinócio da primavera, ou seja, 21 de março, no hemisfério norte. Isso quer dizer que os judeus mantêm uma regra até complexa para quando inicia o primeiro mês. Não só de acordo com a primeira lua, com a questão da lua nova, mas envolve outros fatores que não podem cair em certos dias da semana, e é um calendário muito complexo. Mas Deus não estabeleceu toda essa complexidade. Apenas estabeleceu que o ano passaria a começar na primavera. E a primavera, até hoje, ou seja, hoje é datada em 21 de março. Esse é o início da primavera. E nós vemos que esse calendário, ele ainda hoje existe. É o calendário persa, que é adotado no Irã. Além do Irã, algumas ex-repúblicas da Rússia, né, Uzbequistão, Turmequistão, Uzbequistão, eles adotam o calendário persa com o Ano Novo em Nowruz, né, considerado Nowruz, o dia de Ano Novo. É celebrado lá em alguns ou vários países do Oriente Médio. E eles têm esse calendário ainda hoje, adotado o calendário persa, que exatamente se inicia no dia 21 de março, com o equinócio da primavera. E o fato também notório é que o calendário persa, ele é uma continuação do calendário babilônico. E o babilônico teve também, a questão do calendário veio lá dos sumérios, que a Babilônia surgiu lá na Suméria, com a Campina do Sinear, com o reino de Acade, né, que deu origem justamente aos babilônicos, com Sargão I, e a origem babilônica veio lá da Suméria. E a Suméria, a história nos diz que a Suméria ela tem, eu diria que ela é a história dos patriarcas. Os patriarcas do Gênesis antediluviano,
a partir de Adão, mas o primeiro rei não conta Adão, e sim os próximos, que nós vamos ver. Então, os reis sumerianos, eles têm muita identificação com os patriarcas antes do dilúvio. E o calendário que se tem hoje, Persa, na verdade, a continuação do calendário dos patriarcas antediluvianos, onde o ano começa exatamente na primavera. Esse é o calendário bíblico. Pronto, nós agora vamos conhecer como a genealogia do Gênesis vai nos dar os primeiros passos para a cronologia bíblica. Não é em vão quando a Bíblia, ela mesma começa a colocar as datas, vamos dizer assim, na mesa para que a gente monte o calendário. Ela não dá o calendário pronto, mas coloca os números, coloca as datas para que o servo de Deus, aquele que se aplica, se dedica a entender e compreender, então ele vai compreender porque Deus assim o quer. Se não fosse assim, não precisaria a Bíblia datar nada, né? Só falar dos acontecimentos, mas todos os acontecimentos bíblicos, eles são datados. E essas datas é que nos ajudará a montar essa cronologia. Então, Gênesis, com base em Gênesis 5, que começa a falar da genealogia, começa com Adão. Adão viveu 130 anos, e com 130 anos ele gerou Sete. Então, em que ano nasceu Adão? Adão foi o primeiro a ser criado, então foi na criação. E o ano que se começa o calendário é o ano 1. E não é o ano 0, é o ano 1. Não existe ano 0 no calendário. Então, em que ano Sete foi gerado? No ano 131, quando Adão tinha 130 anos, já que com Adão começa o ano 1. Então, Sete, com 105 anos, gerou Enos. E Enos, com 90 anos, gerou Cainã. E assim, já chegamos agora Cainã nasceu no ano 326. Então, Cainã, com 70 anos, gerou Malaléu. E 70 anos depois, já estamos no ano 396. E Malaléu, com 65 anos, gerou Jared. E Jared, com 162 anos, gerou Enoque. Enoque, aos 65 anos, gerou Metusalém. Então, Metusalém nasceu em que ano? No ano 688. Quantos anos depois de Adão? 687, já que Adão nasceu no ano 1. Se você pegar 688 menos 1, 687. Porque estamos começando no ano 1. E Metusalém, com 187 anos, gerou Lameque. Lameque, com 182 anos, gerou Noé. Então, Noé nasceu no ano 1057. Ou seja, 1056 anos depois de Adão. Mas o ano que ele nasceu foi o ano 1057 AM. Né? Nós usamos aqui o termo AM de Anno Mundi. Anno Mundi quer dizer desde a criação, ou desde que o mundo foi criado. Essa expressão Anno Mundi para contar desde a criação. Assim como usamos AC, né? Antes de Cristo, DC depois de Cristo, a expressão Anno Mundi quer dizer realmente depois da criação. Então, todos esses anos que estamos colocando aqui é o ano depois é o Anno Mundi, depois da criação. E ao lado esquerdo aqui nós temos o ano antes de Cristo. Por que 3.970? Nós vamos explicar mais adiante. Mas, por enquanto, admitamos que o ano 1 da criação foi o ano 3.970 antes de Cristo. Considerando que foi o ano 1, então, quantos anos teve antes de Cristo? Antes da morte, né? Lembre-se que nós estamos contando a cronologia, aliás, a partir da morte, 4.000 anos. Mas aí eu estou descontando os 34 anos desde o ano da morte de Cristo. Então, Cristo morreu no ano que ele ia fazer 34 anos, mas ele tinha 33 anos e meio. Então, quando eu desconto esses 34 anos de Cristo, né, e considerando a diferença de 4 anos do calendário também, então nós tivemos antes do nascimento de Cristo, aliás, antes do ano 1, né, tem o ano DC, e antes do ano 1 DC, o ano 1 AC. Então, do ano 1 AC para trás, eu tenho 3.970 anos. E é assim que nós estamos contando. Mais tarde, vamos explicar melhor. Então, nós vemos que Noé nasceu no ano 1057 AM, ou que foi o ano 2914 a.C., AC. Então, a correspondência do ano AC com o ano AM, para que a gente depois, mais na frente, vai entender como esse calendário sincronizou, como conseguiu essa sincronização do ano bíblico com o ano secular,
para que possa haver essa amarração, uma perfeita sincronização, e aí não haver nenhuma dúvida dessa cronologia. Então, o que acontece? Veio o dilúvio, quando Noé tinha 600 anos. Noé nasceu em 1057, 600 anos depois, 1657. Então, veio o dilúvio. Então, o ano do dilúvio foi 1657, o que dá 1656 anos após a criação, né, após Adão. Mas aqui estou me referindo, pelo calendário, o ano do dilúvio foi o ano 1657. E o dilúvio, então, ele vamos ver aqui, o que é que nos diz do dilúvio? O dilúvio, ele teve início no dia 17 do segundo mês de Noé, do ano 1657, conforme Gênesis 7:11. E o dilúvio terminou, ele chegou ao fim, aos 27 do segundo mês de Noé, do ano 1658. Então, o que nós vemos que o dilúvio perdurou aqui por 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Se o calendário aqui for o calendário só lunar, então os 10 dias foi para fechar com o calendário solar, né, para fechar o ano. Então, a duração teria sido de 1 ano completo. Se não foi, né, se não, então 1 ano e 10 dias. Mas o fato é que o dilúvio só terminou depois de 1 ano, né, ou 1 ano ou 10 dias, mas depois de 1 ano do início. Então, aqui vem um fato interessante. O nascimento de Arfaxade, quando a Bíblia diz que Arfaxade, ele nasceu 2 anos depois do dilúvio. Foi no ano em que ele foi gerado por Sem. Sem nasceu, se 2 anos depois do dilúvio, Sem tinha 100 anos, conforme diz aqui o texto de Gênesis 11, 10 a 32, descrevendo a genealogia, e aqui os de 10 a 12, vai nos dizer que Sem gerou Arfaxade quando ele tinha 100 anos, 2 anos depois do dilúvio. Logo, o que é que nós chegamos? Que Sem nasceu no ano 1560. Então, por quê? Porque 100 anos depois, ele gerou Arfaxade, 100 anos, 2 anos depois do dilúvio. Percebam bem, quando eu digo, por exemplo, que minha avó, né, exemplo, minha avó nasceu 4 anos depois da Primeira Guerra Mundial. Nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Então, quando eu digo que minha avó nasceu 2 anos depois da Primeira Guerra Mundial, então, resta saber que ano da guerra você vai contar, a partir de que ano? Do primeiro ano da guerra, 1914, do segundo ano da guerra, 1915, 16, 17 ou 18, quando ela terminou. Então, claro que esse cálculo sempre se baseia ao final. Quando eu digo 2 anos depois da Primeira Guerra, então a guerra terminou em 1914, 2 anos depois da Primeira Guerra. Então foi em 1920. Quando aqui fala que Arfaxade nasceu 2 anos depois do dilúvio, então depois que o dilúvio terminou, que não houve mais dilúvio. Que o dilúvio, ele perdurou por 1 ano. Então, o dilúvio começou em 1657, mas durante todo o ano de 1657, o dilúvio tinha dilúvio. As águas do dilúvio prevaleceram sobre a terra até que fosse minguando aos poucos. Né? E quando ele veio a não ter dilúvio, foi no ano 1658. Então, não havia dilúvio em 1658. Então, se foi 2 anos depois do dilúvio, ou depois que houve dilúvio, com certeza eu preciso contar a partir de 1658. Então, é aí onde está, vamos dizer assim na linguagem popular, o pulo do gato, né, da cronologia. Aí está um grande erro de vários cronologistas, quando até mesmo diz que o calendário judeu tem um erro de 2 anos. Na verdade, toda a cronologia que começa com o ano 0 apresenta esse erro de 2 anos, quando ele não leva em conta que os 2 anos depois do dilúvio é depois que termina o dilúvio. E muitos, então, ao contar do ano 0, pegam o início do dilúvio em 1656 e esses 2 anos de Arfaxade calculam a partir de 1656. Então, coloca que Arfaxade nasceu em 1658. Então, perceba que isso vai dar uma diferença de 2 anos em toda e qualquer cronologia, inclusive a cronologia judaica, que muitos admitem que tem um erro de 2 anos e não sabem por quê. Muitos até dizem que os judeus começaram a contar a partir do segundo ano de Adão, né? Mas não faz sentido, não tem como provar isso.
Mas a única prova é essa diferença de 2 anos que consta nas cronologias. Então, continuando, vimos que a Faxade gerou Salá. E Salá, com 30 anos, gerou Eber. Eber, com 34 anos, gerou Peleg. Peleg, com 30 anos, gerou Reu. Reu, com 32 anos, gerou Serug. Serug, com 30 anos, gerou Naó. Naó é o avô de Abraão, né? Então, de Naó, aos 29 anos, ele gerou Tera, ou Terá. Eu prefiro falar Terá, na linguagem da King James fala Terá, enquanto a Almeida fala Tera. E aí, então, Terá nasceu no ano 1880. Esses 2 anos conta essa diferença, porque a cronologia que coloca os 2 anos do dilúvio em 1658, com o nascimento de Afaxade, vai fazer com que Terá tenha nascido em 1878. E aí vai dar a diferença também para o nascimento de Abraão. Né? Esses 2 anos, daqui para frente, vai continuar quem usou esse cálculo. Mas já expliquei que Terá, ele teve Abraão nasceu quando Terá tinha 130 anos. Isso já foi explicado antes. Logo, então, Abraão, ao ter nascido com 130 anos, então o nascimento de Abraão ocorreu no ano 2010. Vemos aqui que Noé morreu, né, a morte de Noé se deu com 950 anos. Ele viveu ainda 350 anos depois do dilúvio e morreu com 950 anos. Então, quando Noé morreu, vimos que Terá ainda estava vivo, mas Abraão não, né? Abraão não estava mais vivo. Mas quem estava vivo era Sem, o filho de Noé. Por isso que de Sem foi que veio, cadê aqui? Sem, né? Da descendência de Sem foi que a gente vai ver que veio Noé. Veio aqui as Faxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naó, Terá, todos foram descendentes de Sem. Logo, Sem é o pai dos semitas, né, considerados semitas porque foi gerado de Sem. A geração dos hebreus, né, e judeus são todos semitas porque vieram de Sem. Sem é o descendente, então, que ainda estava vivo quando Abraão nasceu. A gente vai ver aqui que Sem, ele morreu no ano 2160, porque ainda ele viveu 500 anos depois do dilúvio. E então nós podemos ver aqui que quando ele morreu, Abraão estava vivo aqui. Quando esse Abraão, vamos fazer um cálculo aqui, né? Que Abraão nasceu em 2010, e aqui eu vou diminuir da morte de Sem, em 2160. Então Abraão estava com 150 anos quando Sem morreu. Logo, Isaac também estava vivo, né? Que se Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, então Isaac tinha 50 anos quando Sem estava vivo, porque sempre foi assim, né? Um patriarca, ele sempre passava a informação do Éden, da Bíblia, do conhecimento de Deus para a sua posteridade, para a sua descendência. Então Deus nunca deixou o seu povo sem um porta-voz. E para Abraão, o porta-voz dele foi Sem. Há muitos que acreditam, né, existe uma corrente que diz que o Melquisedeque, o rei de Salém, era Sem, podia ter sido Sem, o sacerdote do Deus Altíssimo, com quem Abraão se encontrou. E então nós vamos agora, percebam que quando alguns entendem que Terá teve Abraão com 70 anos, né, e a falta desse cálculo aqui de 2 anos faria com que Terá tivesse nascido em 1878. E de 1878, se você pegar 1878 mais a idade de Abraão, quando ele teria nascido, nasceu com Terá com 70 anos, então nós vamos ter que Abraão nasceu muitos datam o nascimento de Abraão em 1948. Vamos ver aqui. 1948 menos 1878. Terá teria 70 anos. Né? Como se Terá tivesse 70 anos. Como Terá nasceu em 1878, mais 70, quando ele teve Abraão, então Abraão nasceu em 1940, teria nascido em 1948. Né? Então tem essa data aqui, mais 70. Que é muitos que acreditam, né, que foi o nascimento de Abraão, e isso fez com que
fizesse com que o Estado de Israel fosse recriado também no ano de 1948 depois de Cristo, para que houvesse essa coincidência. Eu não sei se foi uma mera coincidência ou foi acreditando, né, que esse cálculo estaria certo dessa cronologia do nascimento de Abraão e para coincidir lá o mesmo ano do Estado de Israel, quando foi criado, né, pela ONU em 1948. Mas já vimos que existe um erro de 2 anos na cronologia, então terá nascido em 1980. Certo? Isso, corrigindo esses 2 anos, então Abraão não teria nascido em 1948, e sim em 1950. Mas, como Abraão não nasceu quando Terá tinha 70 anos, e sim 130, então o nascimento de Abraão foi no ano 2010, que no ano AC, aqui, foi o ano 1961, né, antes de Cristo, 1961. Como a contagem do AC vai até o ano 1, então o ano menos 1961, então, do nascimento de Abraão até Cristo, até a contagem, né, da virada do calendário, dá 1960 anos. Correto? Então, dito isso, nós sabemos que Sara era mais nova que Abraão, 10 anos, então Sara nasceu em 2020. E Deus agora chama Abraão. Nós explicamos também adiante ainda, aliás, atrás, que o chamado de Abraão foi chamado em 2 etapas. Então Deus faz um chamado a Abraão para ele sair de Ur dos Caldeus, só que ele para em Harã, depois que ele sai de Harã e que vai para a terra de Canaã. Então a saída dele foi em 2 etapas. Pode ser que tenha havido 2 chamados, a Bíblia não fala, né? Ele chamou ele quando estava em Ur dos Caldeus, ele passou um período lá em Harã, e depois de Harã, se Deus fez outro chamado, a Bíblia não diz, para ele sair de Harã, mas num chamado só, Deus pediu para ele sair da sua terra, de Ur dos Caldeus, ele saiu, mas ficou em Harã. Quantos anos ele ficou em Harã? O cálculo aqui realmente vai confirmar que ele ficou 5 anos. Então, com a morte do pai, quando o pai morreu, com 205 anos, foi que ele saiu então de Harã. Ele já tinha saído de Canaã. Quando ele saiu de Canaã, ele tinha então 70 anos. Isso é fundamental para entender o Êxodo, esse cálculo de que ele saiu com 70 anos. Nós vamos mostrar aqui no cálculo. E então, depois que o pai dele morre, já em Harã, ele então sai de Harã para Canaã, quando ele tinha 75 anos, conforme o texto bíblico lá de Gênesis 12, versículo 3. E aí, quando Abraão tinha 86 anos, nasce Ismael. Depois, Isaac nasce, então, quando Abraão tinha 100 anos. É o nascimento de Isaac. Isaac, possivelmente, alguns acreditam que Isaac foi desmamado quando tinha 5 anos. E Abraão deu uma festa. É por isso que os judeus calculam 5 anos e data os 400 anos a partir do desmame de Isaac, embora a Bíblia não diga realmente essa data. Então, podia ser com 3 anos, com 2, com 5, com 10, com 12, não sabemos realmente, não podemos basear nessa data, né? Nós não baseamos os 400 anos de peregrinação e cativeiro no Egito a partir do nascimento de Isaac, já que Deus diz que a tua descendência será peregrina e escrava, né, nessa terra estrangeira. Então, a descendência de Abraão foi Isaac, que peregrinou ainda lá pelas terras lá onde eles estavam, e depois, e Jacó, né, ainda peregrinando, com Jacó foi que desceu ao Egito. Então, o cálculo de 400 anos ou 430 se dá com o nascimento, com o chamado de Isaac ou o nascimento de Abraão. Vamos explicar aqui, na tela. Aqui. Observe, né? De Abraão até o Êxodo, 430 anos. Em que ano? No ano 2080, AM, que foi o ano chamado de Abraão, quando ele tinha 70 anos. Então, se você pegar agora o ano 2080 mais 430, você chega ao ano 2510, que é o ano do Êxodo, 2510. Então, 430 anos do chamado de Abraão. E
Como o chamado de Abraão foi no ano 1891 a.C., eu vou diminuir 430, já que a datação AC ela é decrescente. Então o êxodo ocorreu no ano de 1461 a.C. Essa é a data do êxodo. Existe realmente muita confusão, alguns datando de 1230 por causa de Ramsés, outro 1450, 1455, 1445, devido, como eu expliquei, aquela diferença tanto do nascimento de Abraão como a diferença de 2 anos em relação à cronologia, e causa também essa confusão na datação do êxodo. E essa datação do êxodo, por essa cronologia, foi em 1461 que ocorreu o êxodo. Mas, voltando aqui agora ao texto bíblico, vamos ver. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Então, muitos fazem, às vezes, até uma cronologia longa por causa desses 430 anos, datando desde que Jacó entrou no Egito e calcula 430 anos. Faz com que haja uma cronologia muito longa, que passa de 4.200, 4.100 e pouco, 4.200, quase 4.300, por causa dessa datação errônea. Por que errônea? Porque a própria Bíblia se explica. Vejamos como Paulo ele mostra o marco inicial desses 430 anos, em Gálatas 3, 16 e 17. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então Paulo está falando do chamado de Abraão, quando Deus o chama e faz promessa. Então ele continua, no versículo 17, quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois de quê? Da promessa. Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Então, nas palavras de Paulo, os 430 anos, ele é contado a partir do momento em que Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Isso foi quando Abraão tinha 70 anos. Está bem claro aí a cronologia para que a gente entenda e não tenha dúvida. E quando Deus fala também a Abraão, então, lá em Gênesis 15, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então esses 400 anos foi a partir do nascimento de Isaac, já que ele diz que a tua posteridade ou a tua descendência será peregrina em terra alheia e reduzida à escravidão. 2 fatos que acontecem a ele, reduzida à escravidão. Aliás, antes é peregrina em terra alheia, a descendência de Abraão, e depois reduzida à escravidão. Então tem que juntar os 2 períodos. Desde que Isaac nasceu, ele foi um peregrino. E depois que Jacó entrou no Egito, depois que José morreu, é que eles foram reduzidos à escravidão. Mas o período tem que se contar não só o período de escravidão no Egito, mas o período também de peregrinação. De maneira que nós temos um outro quadro aqui, né? Então veja aqui, cadê outro quadro? O quadro de Isaac, dos 400 anos, aqui embaixo, né? Isaac nasceu no ano 2110, ano mundi, e isso foi no ano 1861 a.C. Então 400 anos depois vai também coincidir, ou vai cair no mesmo ano do Êxodo, né? No ano 2510, ano mundi, ou 1461 a.C. Então, os cálculos aqui são precisos, a própria Bíblia se explica e a resposta nós encontramos na própria Bíblia. Não precisamos de outra resposta, né? A própria Bíblia se explica. Então, com isso, nós vamos voltar aqui para a cronologia e, continuando, nós vimos aqui que Isaac, com 40 anos, ele se casa com Rebeca, depois vem a morte de Sem. Isaac, com 60 anos, nasce Jacó e Esaú de Isaac. Depois, com 75 anos, ele se casa com Lia e Raquel, embora essa informação que não tem na Bíblia, mas baseada em cálculos. O nascimento de José se deu no ano 2161, ano mundi da criação, ou no ano 1710 a.C. Voltamos um pouquinho. 1710 a.C., o nascimento de José. Temos aqui. E José, né, os cálculos indicam, com 17 anos, foi quando ele foi levado escravo para o Egito. Isaac, com 180 anos, morre. Depois José
torna-se governador do Egito, e a Bíblia é bem clara quando diz que ele tinha 30 anos, isso foi no ano agora 1680, então, de acordo com a data que a Bíblia coloca de José como governador do Egito, a gente faz e conta os outros cálculos, o nascimento dele, já que ele tinha 30 anos quando se tornou governador do Egito. E Jacó desce para o Egito, e isso Jacó desce para o Egito 215 anos depois de Abraão. Então, 215 anos, esse cálculo que de Abraão até Jacó, 215, e de Jacó até o Êxodo, nós então temos ali também mais 215 anos, né, que dá um total de 430. Ou seja, desde o chamado de Abraão, o que é que nós vimos? Que Abraão foi chamado no ano 2080, com 70 anos. Quando eu acrescento 215, vamos ver se está certo. Aqui nós... 210 anos, né? Isso aqui precisa ser corrigido, ou 220, aliás, né? Isso aqui é 220 anos. Porque a outra parte é 210 anos, então 220 mais 210 vai dar 430. Então foi só uma correção aqui. Então nós vamos ver agora, né, que você pega 2080 mais 220 anos dá exatamente 2.300. E você agora depois vai acrescentar os 210 anos para fechar em 430 anos, desde o chamado de Abraão, para chegar ao êxodo de 2510. Então, Jacó morre no Egito com 147 anos. Depois, José morre também no Egito. Isso, José tinha 110 anos, né, no ano 1600. E vamos ver, 1600, se Jacó morreu no ano 1600 antes de Cristo, mais 110, ele nasceu no ano 1710. Então está correto. E Moisés, né, com base de que Moisés atingiu os 120 anos no final da peregrinação do povo de Israel no Egito, aliás, no deserto, né? E esse final nós depois vamos explicar com mais precisão, mas estamos em cálculo arredondado. O êxodo foi em 2510. 40 anos depois, chegamos ao ano 2550. Moisés teria 120 anos. Então, vou diminuir 120. Então, o nascimento de Moisés teria ocorrido aqui, então, em 2430, no ano de 1541 a.C. 40 anos depois, Moisés passa 40 anos no Egito, ele foge do Egito e passa, então, 40 anos no deserto lá, com seu sogro, né, Jetro. Ele se casa com Zípora, tem 2 filhos. E depois, então, com 80 anos, ele volta para o Egito para libertar o povo de Israel, conforme Deus o manda, né? Para que ele liberte. Isso dá 430 anos depois do chamado de Abraão. E esse foi o ano do Êxodo, 1461. E com base nessa data, a gente pode encontrar, talvez, né, quem sabe, o faraó do Êxodo. Que quem reinava nesse ano era Tutmoses III. Né? Tutmoses ou Tutmés III. Ele pode ter sido o faraó do Êxodo. E existem indícios para isso também, né? Existem indícios. Mas como também, aí precisa também ver a cronologia egípcia para entender essa questão. Mas, de acordo com que as informações que temos no momento, nesse ano de 1461 reinava Tutmés III, ou Tutmoses III, que foi o que continuou após Hatshepsut, né, a faraó rainha. A rainha, né, a mulher, uma faraó mulher. Hatshepsut, nesse caso, poderia ter sido, vamos dizer, uma irmã de Faraó, né? A irmã de Faraó não, a irmã de Moisés, porque pelos cálculos também indica que ela cresceu junto com Moisés, e ela não teria sido a mãe de Moisés, e sim a irmã. E quando ela ficou apenas como a tutora de Tutmés, mas preferiu continuar como faraó. E quando ela morreu, 1400 e nesse ano também não, né, que é o ano de Tutmés, em 1478, já que o ano é decrescente, com a morte dela, quem assume é então o seu enteado, que ela ficou como tutora, Tutmés ou Tutmoses III. E ele procura pagar, né,
os indícios da faraó, dessa rainha, porque talvez não só por ser mulher, mas por ter negado a ele o seu direito de ser faraó na data certa, né? Mas como ela teve o apoio dos sacerdotes, ela continuou reinando como uma faraó e até usava barba, usava os aspectos de homem para se impor como faraó. E o que acontece? Conforme nós podemos ver em Deuteronômio 2,14, que o tempo de peregrinação de Israel no deserto foi de 38 anos. Esse cálculo é o cálculo que a Bíblia usa, porque ele faz um cálculo inclusivo. Então, o período de 38 anos inclui o que começou antes e o que terminou, sem que necessariamente tenha sido um ano completo. Por isso que diz 40 anos. O Israel passou 40 anos no deserto. Mas foram 38 anos exatos, né? Ou seja, fechado, mas a parte que terminou no final pode ter sido só um mês, um ano de um mês depois. E a parte que iniciou pode ter sido, digamos, vamos usar o exemplo assim do nosso calendário gregoriano. E vamos supor que a peregrinação de Israel, os 40 anos, começou em dezembro, né? Em dezembro. Então, no último mês de certo ano. Aí tivemos, então, 38 anos fechado, e digamos que esse 38 anos fecharia em quê? Em dezembro, depois de 38 anos. Então, 39 anos. Então, um mês depois, digamos, janeiro, que é o ano que faria 40 anos, então terminou a peregrinação. Então dá 40 anos, mas 40 anos no cálculo de calendário a calendário, não 40 anos exato de acontecimento, mas de calendário a calendário, não importa o mês. Um mês, qualquer mês dentro do calendário, eles contam então 40 anos. E aí a certeza é que realmente foi 38 anos, mas os 40 anos de ponta a ponta, contando os calendários sem calcular os meses. Os meses calcula como se fosse um ano cheio. Então, aí para entender esses 40 anos. Então, isso ocorreu no ano 2548. Termina a peregrinação, eles se preparam então para entrar em Canaã. Então, quando Josué realmente entra em Canaã, que entra em Jericó, né, para que toma Jericó, foi no ano 2549. E aí ele entra em Jericó, entra na terra prometida, passa a comer do fruto da terra quando cessa o maná. E quando cessa o maná, então, aí ele vai fazer o que está escrito em Levítico 25, 2 e 8. Quando Deus diz que quando eles entrassem na terra prometida, eles iriam guardar um ano ao Senhor, um ano sabático. Ia plantar a terra durante 6 anos e o 7º ano seria sabático, a partir do momento que eles entrassem na terra. E esse momento é bem marcante, porque eles marcaram com o cessado do maná, foi marcado também com o início, né, de comer dos frutos da terra, e a partir disso, então, eles começam a plantar a terra para colher do seu fruto, embora eles continuassem comendo do que já tinha da terra, mas eles iam passar a plantar, e a cada 6 anos iriam dar descanso à terra e ia descansar o ano sabático. E o ano sabático também dá início ao ano jubileu, porque a cada 7 anos sabático, no final de cada 7 anos sabático, então emenda o ano jubileu. É como se tivesse 2 anos sabáticos seguidos, ou seja, no ano 49 seria o 7º ano sabático, então o ano 50 é o ano jubileu, que tem muito semelhante ao ano sabático, embora tenha acrescente alguns detalhes a mais que não ocorrem no ano sabático, né? Como o retorno da propriedade e libertação de todos os escravos. E com isso, com essa determinação de Deus, 49 anos depois, nós temos aí o ano 2598, o primeiro jubileu em Canaã. A essa altura, não sei se Josué ainda estava vivo, mas não sei se os israelitas guardaram os anos sabáticos de 7 em 7 anos, mas uma coisa é certa, eles calcularam, né? O cálculo eles não perdiam, mas se confiaram na promessa de Deus de descansar, passar um ano sem plantar e confiar de que Deus daria o seu sustento. E depois de 49 anos, hein, ou seja, depois de 7 anos sabático, ia seguir o ano jubileu. Então ia passar 2 anos sem plantar. E Deus prometeu de que daria colheita, né, eles iriam ter o fruto da terra, mesmo sem plantar, por 3 anos, até que voltasse a plantar. Então o primeiro ano jubileu em Canaã teria que ser em 2598. Continuando então essa cronologia, nós
vamos ver que Jefté, ele diz que havia 300 anos que eles tinham conquistado ali aquele Monte Hermon e ninguém tinha falado nada, né? Ou seja, os moradores lá que estavam dizendo que aquela terra era dele. Jefté disse que por 300 anos Israel estava habitando ali e ninguém reclamou a terra. E 300 anos, isso ocorreu após, foi justamente quando o povo de Israel lutou contra Og, né? Og, rei de lá de Bazã, e aquelas terras ficaram para aquelas 2,5 tribos, quando eles tomaram as terras dele na primeira batalha lá, antes de entrar em Canaã, do lado do rio, do lado que eles estavam ainda do deserto, não tinham atravessado ainda. E 300 anos depois, foi o ano 2848. E esse cálculo aqui do reinado de Saul, nascimento de Davi, Davi possivelmente com 17 anos, isso é interessante porque José tinha 17 anos quando foi vendido ao Egito, Davi com 17 anos foi ungido por Samuel, né, e possivelmente ainda com 17 ou 18 ele enfrentou Golias. A gente sabe que também os cálculos indicam que Daniel tinha 17 anos quando foi levado para a Babilônia. Então essa data é uma data, vamos dizer, muito repetida na Bíblia, né? E nós entendemos que pode ter sido essa data, embora a Bíblia não diga. E aí nós calculamos também o reinado de Davi e o início do reinado de Salomão, com base em quê? Justamente com base agora no texto de 1 Reis 6:1. Esse texto é fundamental, vamos dizer assim, é o coração da cronologia bíblica. Primeiro livro de Reis, né, 1 Reis 6:1, poderíamos considerar que é muito mais do que a cereja do bolo, é o coração da cronologia. Uma vez que no período anterior que nós vimos entre Abraão e o Êxodo, nós tivemos uns cálculos bem precisos, né? A cronologia bíblica, ela nos traz muito bem direito, desde lá de Adão, né? Nós vimos de Adão, calculando todas as datas de nascimento, passamos pelo dilúvio, e aí chegamos a Abraão. E Abraão, então, tem também essa data de 400 anos, a de Isaac, ou 430 a partir do chamado de Abraão, que nos liga ao Êxodo. E isso também é fundamental, porque entre Abraão e o Êxodo, muitos divergem por causa justamente dessa questão de quantos anos realmente Israel foi escravo no Egito. E alguns, então, 215, 220, 210, mas outros dizem que é 400 anos de escravidão, 430 anos, e tem gerado várias cronologias. Mas como a própria Bíblia se explica, e nós vimos em Gálatas 3, 16, 17, que esses 430 anos é contado a partir da promessa de Abraão, que Deus fez o chamado e a promessa a ele de que faria dele o pai de uma grande nação. Então, do Êxodo, então, nós temos um período, depois do Êxodo, a morte de Moisés, né? Depois vem Josué, faz o povo de Israel entrar no Egito, e com a morte de Josué, vem os anciãos, e depois dos anciãos, os juízes. E quando se olha os juízes que reinaram até Samuel, então existe muita divergência, os cálculos muitas vezes chegam a 500, a quase 600 anos, se somar pelas idades dos juízes. Mas isso também tem gerado outras cronologias, porque eles não fazem o cálculo, somam as datas, mas não querem aceitar o que diz lá em 1 Reis 6:1. 1 Reis 6:1, nós vimos aqui o texto. No ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito, durante o 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv é o segundo mês do ano, aqui já explica, ele começou a construir o templo de Yahvé, o templo do Senhor. Essa versão na King James atualizada, e na Almeida normalmente diz, no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Essa expressão saíram, inclusive, foi usada no Cedeu Olam Rabá, o atualizado, já que eles tiveram que refazer aquele cálculo das 490 anos, aliás, da destruição do templo, entre um templo e outro, 490, e para poder dizer que o templo foi destruído, o primeiro templo em 423 ou 420, que não foi, né, foi em 586 pelo romano, então eles tiveram que refazer esses cálculos, e aí estão no novo Cedeu Olam Rabá,
eles colocam que quando os filhos de Israel saíram do Egito, né, e eles procuram entender essa linguagem como se fosse que os filhos de Israel saíram espontaneamente. E esse espontaneamente eles colocam quando foi enterrar Jacó. Eles saíram do Egito embora tenham voltado, mas eles contam a partir da morte de Jacó, quando eles saíram para enterrar Jacó e voltaram, e aí faz o cálculo de 480 anos até o quarto ano de Salomão, só simplesmente para manter o calendário errado de 3.760 anos antes do nascimento de Cristo. Mas, na versão, né, a gente procura ver em várias versões para poder entender todo o contexto bíblico, e a versão diz que no ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito. Se ele diz que foi no ano 480 depois, então, com certeza, se passaram 479 anos fechado. E no ano 480 foi no segundo mês, né? Ou seja, não foi 480 completo, mas foi 479 anos completo. E de maneira que do Êxodo, que ocorreu no ano 2510 AM, então 479 anos depois, fechado, chegamos ao ano 2989, que foi no ano 480 da saída do povo de Israel do Egito. Então, como esse ocorreu no ano 1461 a.C., então também o quarto ano de Salomão e o início da construção do primeiro templo ocorreu no ano 982 a.C. Isso com base no livro de 1 Reis 6.1. E nós vamos ver que do Êxodo 2510 até o quarto ano de Salomão, então foi no 480 anos depois do Êxodo. 479 fechado, porque justamente na soma aqui, nós vemos, né, somando aqui a data do Êxodo mais 479 anos, porque foi no ano 480. E aí chegamos ao ano 2989. Foi o ano AM, né, o ano Mundi, no ano em que Salomão construiu o primeiro templo, e isso nos dá o ano 982 AC antes de Cristo. A inauguração do templo, pela descrição da Bíblia, essa inauguração ocorreu, o templo foi terminado com 7 anos e meio. Então, pode ter sido no 7º ano, mas também pode ter ocorrido no ano 3000. Se foi no ano 3000, isso dá 490 anos depois da saída do povo de Israel do Egito. Por que 3000? Porque depois da construção do templo, com 7 anos e meio, eu vou contar aqui mais 3 anos e meio, então chega a 11 anos. E esses 3 anos e meio pode ter sido necessário para toda a ornamentação do templo. Né? A parte que o templo foi terminado foi a parte de construção civil, a parte pesada, a parte do altar, do Santo dos Santos, mas precisaria de toda uma ornamentação das cortinas, de detalhes que poderia ter levado mais tempo fora a construção, porque foi um templo muito grande, com várias câmeras, não era só o templo isolado, mas tinha um pátio e tinha várias câmeras para se fazer, várias outros né, até mesmo piso, né, até mesmo andares. Então foi uma construção meio demorada, porque as pedras já vinham cortadas das montanhas, não houve, né, levantamento de massa de corte de pedra no ato, e isso pode ter dado essa ocasião. Né? Esse cálculo pode variar, porque realmente a Bíblia não diz em que ano foi inaugurado o templo, ou mostra ver que a importância aqui é dada ao início da construção, 480 anos depois do Êxodo. Isso põe por terra qualquer outro cálculo a mais que venha entre o Êxodo e o quarto ano de Salomão, como o período dos juízes, né, anciãos e juízes que vem após Josué até Samuel. Então, uma vez que o quarto ano de Salomão foi 2.989, e sabendo que Salomão reinou com Davi ainda vivo, pode estar vivo ainda no mesmo ano, já Davi renunciou praticamente, vamos dizer, ao trono, mas a contagem de Davi continua sendo 40 anos. Então, 40 anos antes, temos o reinado de Davi,
no ano 2949. Como Davi começou a reinar com 30 anos de idade, a mesma idade que Jesus foi batizado, então chega-se ao cálculo do seu nascimento. Davi teria nascido no ano 2919 AM ou 1052 a.C. A partir desse cálculo. E esse cálculo é fundamental, então, como eu disse, para que a gente, então, agora vá fazer a cronologia dos reis. A cronologia dos reis vai dar continuidade a partir do 4º ano de Salomão, e a partir desse 4º ano, então, nós vamos chegar à sincronização do ano bíblico com o ano secular, para, então, fechar a cronologia e chegar até Cristo. E sendo assim, a precisão aqui matemática é inconfundível, né? Não tem erro, porque a matemática não erra, é nos cálculos. Todo cálculo aqui está preciso, desde que nós entendemos pela Bíblia a questão do ano zero, que a criação começou no ano 1, 2 anos depois do dilúvio, que a Fachada nasceu, né? Que quando Sem teve a Fachada, esses 2 anos é fundamental. E a questão de Abraão, da data do seu nascimento, que ele nasceu quando Terá teve 130 anos, não 70. Abraão não foi primogênito de Terá. Abraão não nasceu no ano de 1948, Abraão nasceu no ano de 2010. Ele teve o seu chamado quando ele tinha 70 anos, mas só saiu finalmente 5 anos depois, aos 75 anos, que o chamado dele foi para sair de Ur dos Caldeus, mas ele parou em Harã, e de Harã, depois que seu pai morreu, é que ele saiu. Então, esses cálculos precisam ser levados em conta. A própria Bíblia se explica, como o Estevão explicou lá em Atos 7. E, continuando aí, após Abraão, nós chegamos ao Êxodo. E, para entender o Êxodo, foram 400 anos depois de Isaac, ou 430 depois do chamado de Abraão, da promessa, conforme Paulo explica em Gálatas 3, 16 e 17. Então, toda a Bíblia aí está se explicando. Então, não estou colocando cálculo nenhum meu, ou seja, acrescentando nem tirando nenhuma data que eu acho provável ou que deveria ser, não. Tudo a Bíblia está se explicando e mostrando para nós que essa cronologia está realmente precisa e matematicamente exata. E com isso, nós vamos poder, então, a partir do 4º ano de Abraão, entrar nos reinados de Judá e de Israel, com a divisão que houve depois do reino, para podermos chegar até Jesus. Como nós vimos, do Êxodo até o início da construção do primeiro templo, no 4º ano de Salomão, decorreram 480 anos, conforme o texto de 1 Reis 6:1. E a partir, então, da construção do templo, começa a contagem dos reis. E nós vamos ver o período de reinado de cada rei. Roboão, aliás, antes, com a divisão do reino, devido à idolatria de Salomão, Deus já tinha predito através do profeta Aías, o Silonita, lá em 1º livro do Reis, capítulo 11, do versículo 26 a 40, quando ele, então, promete a Jeroboão que lhe daria 10 tribos, e Roboão, então, ficou com 2, Judá e Benjamim, os quais se mesclaram e praticamente se tornaram uma só, conhecida só como o Reino de Judá, ou o Reino do Sul. E Jeroboão, com as 10 tribos, foi conhecido como o Reino do Norte. E aí nós vemos o Reino do Norte e o Reino do Sul. E a primeira medida de Jeroboão foi trocar o 7º mês, que era o mês de grande festividade lá no Reino do Sul, né, de Judá, que era o 7º mês da festa das trombetas, da expiação e também dos tabernáculos, na festa das barracas. E Salomão, então, troca para o 8º. A festa que era feita no 7º mês em Judá passou a ser feita no 8º mês em Israel. Isso é mais claro, né, celebrando a idolatria, né, devido aos bezerros que ele fez, e estabeleceu o 8º mês como comemoração. Né. Nós vemos aí a troca do 7º pelo 8º, né, o que poderia entender o sábado pelo domingo no Reino do Norte e Reino do Sul. E enquanto Jeroboão reinou 17 anos, aliás, Roboão reinou 17 anos, Jeroboão reinou por 22 anos. Precisa entender também a questão de reinados. Um reinado só era contado a partir do ano completo. Então, se faltasse no ano anterior, se reinasse um mês daquele ano, então era o ano de aceição. Não se contava o ano de aceição, o ano de trono,
E se reinasse durante 11 meses, não considerava também um ano. Se reinasse um mês, no ano de ascensão, também não considerava o primeiro ano. Isso variava, né? Não existia uma certeza, tanto em Israel como em Judá. E alguns consideram que Israel passou a contar o mês a partir do mês de Tishri, enquanto Judá a partir do mês de Nisan, embora depois tenha trocado. E a questão quando Israel se incluía o ano do trono, né, o ano de ascensão, e Judá não incluía. Isso vai dar uma diferença, pode dar diferença que precisa ser ajustada. É o caso de nós também entendermos aqui o início do reinado de Roboão, como no ano 3024 AM, ou ano Mundi, que equivale ao ano 947 a.C. Então, esse ano de 947 a.C. foi o ano do início do reinado de Roboão. E nós podemos ver que do início do reinado de Salomão para o início do reinado de Roboão tem 38 anos fechados, né, completos. Mas como nós explicamos anteriormente, que Israel era para passar 40 anos no deserto, mas ao final de 38 anos completo, ele então terminou a peregrinação. Isso porque incluiu o primeiro ano, que não foi completo, após a saída do Egito, mas ainda faltavam alguns meses para terminar o ano, mas incluiu o primeiro ano e o último ano, que também não foi completo. Pode ter passado um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, mas ao todo incluiu de ponta a ponta 40 anos. Então é o caso aqui. Também levando em consideração o mês que Salomão morreu, o mês que Roboão ascendeu ao trono, se levou em conta o ano de ascensão ou não. Possivelmente, para que esse cálculo dê certo, tem que levar em conta o ano de ascensão em Judá como primeiro ano. E então nós fechamos aí essa conta de que Roboão começou a reinar no ano 947 a.C. ou 3024 AM. Isso faz com que de Roboão, e nós vamos ver até o início da profecia de Daniel, nós vamos ter 490 anos. É interessante essa contagem, né? O povo de Israel, Judá, teve um período anterior de 490 anos, porque na profecia de Daniel Deus diz que 490 anos, aliás, na linguagem de semana, 70 semanas estão determinadas sobre teu povo, Daniel 9:24. E 490 anos antes também o povo teve esse início aqui com a divisão do reino, o povo de Deus, o povo de Israel. E prosseguindo então a cronologia, logo após Roboão e Judá temos Abias, em seguida Asa, e do lado de Israel, após a morte de Jeroboão, veio Baasa. E um fato interessante em Primeiras Crônicas 16:1 fala do 36º ano de Asa, quando na verdade, observe aqui que é o 36º ano desde a divisão do reino. E a crônica fala do 36º de Asa, né? Não entendemos por que ele fala isso, mas essa data é muito significativa, visto que ela é precedida de um ano sabático. E a Bíblia especifica como 36º ano de Asa, que na verdade foi o 36º ano da divisão do reino. E aí prossegue o reino Asa, em seguida, com a morte de Asa veio Josafá, e paralelamente a Josafá veio Acabe. E nesse período entre Josafá e Acabe houve aliança, a ponto de que a filha de Acabe, né, que foi Atalia, que é filha de Jezabel, casou com o filho de Josafá, que foi Jeorão, de quem ela foi mãe de Acasias, né? E gerou aquele problema dela matar toda a descendência real para usurpar o trono. E quando foi escondido, então, Joás durante 6 anos, e no 7º, então, ele foi declarado rei, ele foi elevado à condição de rei, mesmo no 7 anos, para acabar com o período de usurpação e de maldade de Atalia. Então foi Jeú, né, conforme a profecia de Deus. Então, nesse mesmo ano, Jeú mata Jorão e também Atalia, e ele começa a reinar em Israel. E, aliás, né, ele mata Jorão e mata Acasias.
E quando Atalia vê seu filho morto, é que ela então usurpa o trono, procurando matar toda a descendência real. E entre eles estava Joás, que foi escondido pela sua tia Jeoseba. Isso porque Joás era o descendente da linhagem de Davi, de onde viria o Messias. Então estava claro aí a intenção de Satanás de extinguir a descendência de Davi para que o Messias não viesse. Então Jeú prossegue o seu reinado durante 28 anos, enquanto Joás reina por 41 anos. Nós vemos aqui que os cálculos, né, na Bíblia, quando informa também que para que os cálculos realmente nós entendamos como, para fechar a cronologia, muitas vezes o filho ele começa a reinar ainda com o pai vivo, embora muitas vezes na contagem do reinado, no final, a inclusão do reinado conte desde que ele começou no co-reinado com o pai. E Amazias teria então começado ainda com Joás vivo, da mesma forma que Jeoás começou com Jeocás vivo, para que os cálculos, né, que a Bíblia fornece, ele não deixe vácuo, não deixe um vácuo de poder. No caso aqui de Josias, de Uzias. Uzias nos diz aí que ele começou a reinar com 12 anos, a partir do 27º ano de Jeroboão. Isso faria com que Uzias tivesse reinado nesse período aqui, a partir do ano 3196 do ano Mundi. E aí teria causado um vácuo de poder de 12 anos, se realmente isso acontecesse. E também lá, depois de Jeroboão, teria acusado outro vácuo de poder, porque se Uzias tivesse começado seu reinado a partir daqui do ano 3196, nos diz que tanto Zacarias como Salum começou a reinar a partir do ano 38º e 39º, respectivamente, de Uzias, que estaria mais embaixo, dando também um vácuo lá embaixo no reino de Israel. Mas a Bíblia não dá nenhuma margem para que tenha havido esse vácuo de poder. Mas o que pode ter acontecido é que Jeoás, nós sabemos que houve guerra entre Amazias e Jeoás, e Jeoás prendeu Amazias, e isso fez com que Uzias pudesse ter reinado mais cedo, ter sido praticamente o rei em Judá, porque Amazias estava preso, e Uzias começou cedo o seu reinado, e ao mesmo tempo também pode ter acontecido que Jeroboão estava controlando Judá, com Amazias preso. Uzias era novo, apenas um menino, e Jeroboão pode ter ficado como seu tutor, ou como o rei dos dois reinos, e Amazias, digamos assim, só como um fantoche, enquanto o verdadeiro testa de ferro seria Jeroboão. E somente no 27º ano de Jeroboão é que ele possivelmente permitiu Uzias ser coroado. A expressão de que Uzias passou a reinar é no sentido de que ele foi coroado, então somente no 27º ano de Jeroboão, devido a esse controle que houve nesse período envolvendo Jeoás e Jeroboão, seu filho. E daí por diante seguimos com Jotão. Também, pela Bíblia, nós podemos entender que houve uma corregência, até porque Uzias ficou leproso no final do reinado e Jotão precisou assumir antes. E nesse período que Jotão assumiu, também tivemos aí Acais, que reinou paralelamente com Peca, e que também Peca atacou Acais nesse mesmo período. E, por fim, nós vimos aí também um paralelo do reinado entre Ezequias e Oséias. E a Bíblia é bem clara, no livro de Reis, quando deixa claro que no 4º ano de Ezequias, que era o 7º de Oséias, foi quando começou o cerco da Assíria contra Israel. E no 6º ano de Ezequias, foi o 9º de Oséias, houve a queda de Israel, a queda de Samaria para a Síria, quando a Síria então levou Israel para espalhar por todo o reino da Síria e ocupou Samaria com povos vindos de outros lugares. Então a queda de Samaria ocorreu então aqui no ano 722 a.C., é o ano que é calculado, alguns colocam 722, outros 721. Entre 722 e 721 a.C., a queda do reino do norte, a queda de Israel, a queda de Samaria. E isso durou 225 anos desde a sua divisão.
nós vemos aqui 225 anos, desde que Israel foi dividido no período lá de Roboão com Jeroboão. E agora então segue-se só o reino de Judá sozinho, com Ezequias reinando durante 29 anos, depois seguido de Manassés, que foi um rei mau, mas houve um arrependimento, então ele depois procurou corrigir seu erro. Em seguida veio Amon, que reinou pouco tempo, pois procurou repetir o reino do pai, um reino mau, né, de um mau governo, então ele foi morto, e Josias reinou no lugar do seu pai Amon. E aqui nós colocamos Josias 0, porque foi o ano da ascensão de Josias. E interessante é no 18º ano de Josias, ele celebra, faz uma grande festa da Páscoa, e nesse 18º ano é marcante, é possível que nessa data tenha também havido o nascimento de Daniel, porque de Josias até que venha o cativeiro aqui de Daniel, que ocorreu no 3º, 4º ano de Joaquim, Daniel estaria com 17 anos. E também a profecia de Jeremias, ele nos fala que desde o 13º ano de Josias, o início do ministério de Jeremias, estaria aqui o início do ministério de Jeremias, conforme ele fala lá, desde o 13º ano de Josias. E nós vamos ver que esse cálculo também é preciso para entendermos que a cronologia bíblica está certa. Então nós podemos ver que no 13º ano de Josias foi o início do ministério de Jeremias, conforme Jeremias 1:2 e 25:1, quando ele diz lá em Jeremias 25:1 que desde o 23º ano, né, desde o 13º ano de Josias até o 4º ano de Joaquim, durante 23 anos, exatamente. Para Jeremias era o 4º ano de Joaquim. Daniel entendeu como fosse o 3º. Isso porque isso só é possível se, no caso, Jeremias, que estava em Judá, celebrasse aqui o ano já em Tishrei, enquanto Daniel, que é na Babilônia, o ano novo começava em Nisan, que era justamente na primavera, no calendário babilônico, seguia o calendário bíblico, enquanto em Judá começava em Tishrei, porque Judá passou a copiar os cananeus, o calendário dos cananeus, começando no outono, né, no 7º mês. É por isso que até hoje os judeus celebram o Ano Novo no mês de Tishrei, um calendário civil, e mantém um calendário religioso começando em Nisan. Então, enquanto para Jeremias já tinha começado o 4º ano, para Daniel ainda ia começar ainda em Nisan. E por isso que Daniel possivelmente nasceu exatamente no 18º ano de Josias, no ano que ele comemorou uma grande Páscoa, e que também nesse ano nasceu Ezequiel. Daniel estaria com 17 anos por ocasião do seu cativeiro, enquanto Ezequiel, em Ezequiel 1, de 1 a 3, ele nos fala aí que no 30º ano, esse 30º ano pode ser entendido que é a idade dele, porque também é a idade que uma pessoa assumiu o sacerdócio. Então, ambos, tanto Daniel como Ezequiel, podem ter nascido no 18º ano do rei Josias. E depois do rei Josias, então, Joacás reina por pouco tempo, porque ele é destituído por Faraó, e Faraó coloca Eliaquim no lugar de Joacás e troca de nome para Jeoaquim. Faz um acordo com ele, mas Joaquim quebra esse acordo, apoia os babilônios, depois também quebra com os babilônios, e Nabucodonosor destitui Jeoaquim e coloca em seu lugar, aliás, com a morte de Jeoaquim, quem reina é o seu filho, Joaquim. Mas Joaquim só reina durante 3 meses, porque ele sabe, né, ele sabe que Nabucodonosor, ele toma conhecimento que Nabucodonosor está vindo para invadir ou destruir ou guerrear contra Jerusalém, e para ele poupar a cidade, conforme os apelos também de Jeremias, ele preferiu se render. Ele, a mãe dele, a sua família se rendeu a Nabucodonosor, e com isso evita a destruição antecipada da cidade. E então Joaquim é levado para a Babilônia e fica lá prisioneiro durante 37 anos.
Enquanto isso, então, Nabucodonosor coloca Zedequias no trono, e Zedequias, um rei fraco, dominado pelos seus conselheiros e príncipe, ele então quebra o acordo com Nabucodonosor, quando então, no seu 19º ano, Nabucodonosor então invade Jerusalém e destrói a cidade. Isso ocorreu no ano 586, que era o ano 3.385 no mundo, e o 586 a.C. é a data histórica, astronômica, calculada, que alguns, como o Cedeu Rabai, ainda podem considerar 587 ou 586, né? A mais precisa historicamente é a data 586, a queda e a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E o livro de Jeremias deixa claro que esse era o 19º ano de Nabucodonosor. Isso porque o reinado de Nabucodonosor, ele começa aqui no 4º ano de Joaquim, no ano 604 a.C. Aqui começa o primeiro ano de Nabucodonosor. No ano 605, na Batalha de Carquemes, quando ele estava guerreando ainda contra Judá, já tinha havido essa Batalha de Carquemes, quando o Egito foi praticamente anulado, para não exercer nenhuma influência no período babilônico. Após, e com isso, Nabucodonosor, ainda quando estava em guerra, ele de repente ouve a notícia de que o seu pai morreu, Nabopolassar, e ele imediatamente abandona a guerra, né, deixa lá com seus comandantes e parte para assumir o trono antes que alguém assuma no lugar dele. Então 605 é o ano de ascensão, né, o ano do trono de Nabucodonosor, e 604 é o seu primeiro ano de reinado. E sendo assim, Nabucodonosor começou aqui a reinar no ano 1, e nós vamos chegar aqui no ano 19º ano, e chegamos aqui a Ezequias, no ano 586, que é o 19º ano aqui de Nabucodonosor. E esse 19º ano é exatamente como está descrito em Jeremias 25, que fala que foi nesse ano em que houve a queda de Jerusalém. E é descrito também nos capítulos finais de Jeremias, no capítulo 30, 39, né? Fala da queda de Jerusalém. Nabucodonosor toma Jerusalém. Foi tomada Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém a cercaram. Era um 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes e o rei de Babilônia e se assentaram na porta do meio. Isso aqui está em Jeremias 39. E isso aconteceu no 19º ano de Nabucodonosor. O texto também deixa bem claro quanto a isso. E com isso, nós vamos chegar ao 37º ano de Nabucodonosor. O que ocorre nesse 37º ano? Esse 37º ano é calculado pela tabuinha, né, a tabuinha VAT 4956, com os eclipses, né, devido aos dados astronômicos que tem lá, calculou que o 37º ano de Nabucodonosor foi o ano 568 a.C. De maneira que conclui-se que Nabucodonosor reinou por 44 anos, porque nesse ano foi quando Evil-Merodach assumiu o trono com a morte de Nabucodonosor, e esse ano, no 37º ano do cativeiro de Joaquim, ou Jeconias, então ele foi liberto do cativeiro. E Jeconias, né, Joaquim, era o último descendente da linhagem de Davi, era o último descendente para dar prosseguimento ao Messias. E Deus preservou a descendência de Davi, porque dele viria o Messias. E vemos mais uma tentativa aí do inimigo de querer extirpar a linhagem e a descendência para que não viesse o Messias. A história conta de que Evil-Merodach, ele chegou a ser preso por alguma submissão ou insurreição contra o próprio pai, e ele chegou a ser preso, foi quando na prisão conheceu Joaquim, né, o Jeconias, e assim que ele assumiu o
o trono, assume o reino no seu primeiro ano, ele liberta Joaquim. Joaquim passa a comer à mesa do rei. Joaquim constitui família. Joaquim tem filhos para poder dar continuidade à descendência do Messias. Temos 4 anos de Neiro-Issá, nós vamos agora buscar as fontes do cânone, né, o cânone de Ptolomeu, onde ele faz a lista dos reis, inclui Babilônia e também os reis persas. E através dessa lista, nós vamos dar prosseguimento e ver que Neiro-Issá reinou 4 anos, Nabonido foram 16, 17 anos, Ciro, embora que Ciro ele tenha por volta aqui do ano 559, né? Ciro já tinha despontado lá. Ciro era um rei persa, só que a Média, né, o reino dos Medos, ou a Média, era um reino maior e mais forte, mais poderoso. E Ciro, então, até então, estava no reino persa, estava como subordinado à Média. Eram aliados, mas subordinado. Mas no ano 559, Ciro, então, ele faz uma batalha contra o seu avô, Astias, que a história conta que ele era o avô de Ciro. Ciro não o mata, ele continua ao lado de Ciro governando, mas Ciro, então, agora assume o reino da Média e da Pérsia. Ele se torna rei da Média e da Pérsia. E a profecia de Daniel diz que o segundo reinado após Nabucodonosor seria os Medos e os Persas. E é a partir de 559 que Ciro, então, domina a Média, se torna rei da Medo-Pérsia, e um dos últimos reinos a ser conquistado é Babilônia, e que cai diante dos exércitos persas no ano 539. 539 é a queda de Babilônia. Não houve guerra nem batalha, já que Ciro ele conseguiu desviar o curso do rio Eufrates, entrou por baixo dos portões, por baixo dos muros da cidade, abriu os portões e o povo recebeu de braços abertos, porque não estava satisfeito com o reinado de Nabonido, que nem na Babilônia ele estava, né? A história conta que ele estava em Tema, lá numa batalha, e deixou seu filho Belsazar como corregente lá reinando na Babilônia. Por isso que Daniel chama de rei, o reinado de Belsazar. E Ciro, então, no ano 530 é a morte de Ciro e é o ano de ascensão de Cambises. Mas o primeiro ano de Cambises é no ano 529. E a tabuinha Cambis, a Cambis, como é que a gente pode dizer? A Cambis 400, né? Ou essa tabuinha, ela também tem uns dados astronômicos do 7º ano de Cambises, que o cálculo demonstra que ele foi no 7º ano de Cambises. E essa tabuinha, ela traz essa informação muito boa. Deixe-me ver aqui, justamente a Cambis 400 ou BM 33066. E essa tabuinha é muito importante para esse evento, porque essas duas tabuletas que demonstram pela astronomia, o 7º ano de Cambises e o 37º de Nabucodonosor, que mostram que pelos dados, né, pelos eventos astronômicos, faz agora a sincronização, ou seja, a amarração do ano mundi, que vem de forma crescente, com os anos antes de Cristo, que vem de forma decrescente. Então eles se unem. Digamos assim que o ano mundi vem de cima para baixo e o ano anticristo vem de baixo para cima. E eles se encontram nessas duas datas de forma bem sincronizada e bem precisa. Não pelo fato histórico, né, mas é o fato astronômico. Os eclipses que ali estão descritos na VAT 4956 e na tabuinha Cambis 400 ou BM 33066, os fatos ali relatados dos eclipses, então faz essa sincronização perfeita e precisa para que sincronize o calendário histórico com o calendário bíblico, para que não deixe margem para dúvidas, né, e nada se acrescente ou nada se tire do que está escrito. Então a cronologia, então, ela veio bem precisa, bem calculada, não há mais de erro. Aqueles que usam outros cálculos porque realmente não consideram toda a Bíblia, querem admitir apenas uma parte, não querem levar em conta
outros textos da Bíblia, inclusive o Novo Testamento, que esclarecem os cálculos da vida de Abraão e também a questão do período dos reis, né, dos juízes, 480 anos do Êxodo até Salomão, e com isso a cronologia tem seguido seu curso de maneira bem precisa. Daí então, após a morte de Cambises, Dario assume. Toda essa história aqui dos reis persas é contada por Heródoto, considerado o pai da história, embora ele tenha seus exageros, e a Bíblia fala do segundo ano, né, do segundo ano de Dario, quarto ano de Dario, que a Bíblia fala que foi no período dele que o templo foi inaugurado, né, lá em Ezequiel, e aliás em Zacarias 1:12, 7:5 fala de 70 anos. Esses 70 anos, se a gente for retroagir, a gente vai ver que ele pode ser calculado exatamente com a queda do templo, né? Aqui seria o zero, e a queda do templo, então 70 anos depois, o templo ainda não foi inaugurado, estava assolado. É quando Deus desperta Zacarias e Ageu, desde o segundo ano de Dario, para que eles, então, incentivem o povo para reconstruir o templo. E assim eles obedecem a Deus e reconstroem o templo a partir aqui do segundo ano de Dario. E aqui no quarto ano de Dario, então, eles dão continuidade a esse templo, com a inauguração, então, no final, né, no final do ano 2, o que seria o ano, então, vamos lá, a inauguração do templo, do segundo templo, ela vem para cá, para o ano 516, a Bíblia fala no ano 516, e final, né, do ano 516, porque a Páscoa é inaugurada no ano 515 como uma continuação da inauguração do templo. Logo no início do ano 515, nos fala lá em Êxodo que eles comemoraram a Páscoa, porque o templo terminou no último mês do ano 516, e que é o mês de Adar, né, no cálculo lá de Judá, o mês de Adar. E Nisan, que é o mês da Páscoa, o calendário religioso de Judá, eles deram continuidade a essa inauguração do templo. Então, alguns calculam a inauguração como 516 e também 515, mas está certo. Foi final 516 e continuou a inauguração com a Páscoa no ano 515. Então, a cronologia e a história prossegue com Dario, com Xerxes, e vem para o reino de Artaxerxes. No reino de Artaxerxes é quando nós encontramos que o início da profecia de Daniel ocorreu no 7º ano de Artaxerxes. O 7º ano foi no ano 457 a.C. E aqui nós vemos que também aqui reinicia uma nova contagem de 490 anos, desde a divisão do reino de Israel, em Reino do Norte e Reino do Sul. E agora Deus determina mais 490 anos para Israel, como ele diz em Daniel 9:24 a 27, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E essa 70 semanas começa aqui no ano 457, no 7º ano de Artaxerxes, e nós podemos ver que existem uns dados históricos, embora que Artaxerxes aqui nós vemos que pode ter o reinado dele, o primeiro ano de reinado não foi 464, isso porque justamente leva-se em conta a questão dos calendários lá da Pérsia, e se era iniciado em Tishrei ou Nissan, mas sabemos que a Pérsia deu continuidade ao calendário babilônico, então eles celebravam o ano em Nissan, e isso fez com que Artaxerxes, o primeiro ano de reinado dele não fosse 464, 464 foi o ano de ascensão do trono. O primeiro ano de reinado dele foi o ano 463, com o 7º ano, no ano 457, quando então começa a contagem para a profecia de Daniel. E nós vamos descer até lá e ver que realmente vai dar 490 anos. Então, observe que, começando aqui no 7º ano de Artaxerxes, 490 anos vai terminar exatamente no ano 34, o ano 34 AC,
aliás, DC, né, o ano 34 depois de Cristo, foi um ano sabático. Com a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, então terminou o período determinado para os judeus. 70 semanas são determinadas para o teu povo. Com a morte de Estevão, o evangelho então passou a ser pregado aos gentios. Até então, o evangelho estava sendo pregado só para os judeus, mas eles rejeitaram o evangelho de Deus, rejeitaram a salvação de Deus, e então a mensagem passou para os gentios, a salvação passou para os gentios, embora eles não gostassem, tivessem inveja, procurassem destruir os cristãos, mas a profecia se cumpriu exatamente, né? Nós vamos voltar depois aqui para falar mais dessa profecia e falar dos detalhes aqui da morte e do batismo de Jesus. Mas voltando lá para Artaxerxes, então essa primeira semana, 49 anos, que a profecia foi dividida, esse 40º ano da profecia de Daniel coincidiu aqui com Dario II. Mas outro fato também é que essa profecia, 490 anos, ela se você observar esse período, 490 anos, equivale a 10 anos jubileu, já que de um ano jubileu para o outro eram 49 anos. A cada 7º ano sabático, que são 49 anos, o próximo ano era jubileu. Então o espaço de um jubileu para o outro é de 49 anos. O 50º que é jubileu. Logo, 10 vezes 49 dá 490. E isso faz com que esses anos da profecia, eles sejam anos sabáticos. Todos os anos de 7 anos passam a ser sabático. E o primeiro ano é sabático, assim como foi o ano também lá com Roboão. Nós vimos aqui que Roboão, se destaca aqui azul mais claro, ele informa que são anos sabáticos. E aqui temos um ano jubileu. Esse ano jubileu é continuidade do primeiro ano de jubileu em Canaã, 2598, mas esse ano também é continuidade desde a criação, de 7 anos, anos sabáticos, embora não comemorado, não celebrado, Deus não instruiu, não determinou, mas também a sequência é a mesma, de 7 anos, um ano sabático, e a cada 7 anos sabático, o ano jubileu, e também por essa data ela continua precisa, né? A data precisa desde a criação, ano sabático e jubileu. Ela é continuidade desde o ano 1. No ano 7, se você contar sabático, você vai chegar ao ano 49 sabático, o ano 50 jubileu. E essa sequência continua até o final. A mesma sequência não mudou. O que Deus estabeleceu, mas é dando continuidade ao que já existia. Esse é Deus, né? Quando diz um novo mandamento vos dou, mas é algo que não é novo, que surge novo, mas é algo que já existia, que foi renovado. É assim que Deus faz. Então nós, depois de Artaxerxes, deu continuidade a Dario, como vimos, em seguida Artaxerxes II, Artaxerxes III, IV, e o último rei persa foi Dario III, que foi vencido por Alexandre em 2 batalhas, né, na batalha de Isso, em 333, e depois na batalha, aliás, na Galgamela, e depois na de Isso, a última batalha em 331 a.C. Nessa batalha, Dario, então, né, a primeira batalha aqui em 333, em 331 ele faz a última batalha contra Dario e vence, e então o que acontece é que Alexandre agora, a Grécia assume o poder também, isso, claro, né, nós vimos cumprindo a outra profecia de Daniel, da estátua, a estátua do sonho que Nabucodonosor teve, onde após o período da Babilônia viria a Pérsia, e a Pérsia foi com Alexandre no ano 539, aliás, com Ciro, né, 539, com a queda de Babilônia, então inaugurou o reino Medo-Persa. Depois do Medo-Persa, então veio a Grécia, com Alexandre no ano 331. E observe que isso foi um ano sabático. E por ser um ano sabático, conta a história de que, enquanto Alexandre estava batalhando contra Dario, ele mandou buscar um suprimento lá em Jerusalém, para que eles ajudassem Alexandre na batalha com suprimento. Só que há duas correntes. Uma corrente que diz que
o sumo sacerdote, por sua lealdade a Dario, negou o suprimento a Alexandre o Grande. Mas outra corrente diz que justamente era um ano sabático onde Israel não plantava, ele colhia do que a terra, então, já do fruto da terra que restava, né, o que Deus fazia a terra brotar por si só, sem que plantasse. Eles não tinham plantado nada nesse ano sabático, então eles não deram o suprimento que Alexandre pediu. E acontece que após Alexandre concluir lá a guerra, vencer a guerra contra Dario, ele parte então para Jerusalém, para destruir Jerusalém. E o povo fica alarmado, né? O sumo sacerdote Simão Justo, ele então ora a Deus, pede a Deus a orientação para saber o que fazer, e Deus então o orienta e diz a ele como fazer. E ele então se veste com a roupa de sumo sacerdote, todo aparamentado, e faz com que o povo faça uma festa para receber Alexandre o Grande, faz com que o povo, uma celebração dos reis, né? Na época quando o rei vem vitorioso da guerra, então o povo foi preparado para receber Alexandre como um vitorioso de uma guerra. Enquanto isso, Simão, então, todo o aparamentado de sumo sacerdote, vai ao encontro de Alexandre. E Alexandre, ao ver aquele homem todo de linho branco vindo em sua direção, ele se ajoelha diante do sumo sacerdote Simão Justo. E um dos seus generais, então, indaga, né, porque ele está adorando, né, está se prostrando diante de um outro homem, já que ele é Alexandre, o grande general, o conquistador. Mas Alexandre diz que não está adorando aquele homem, nem prostrado diante dele, mas do Deus que ele adora, porque ele diz que teve um sonho em que aparecia um homem de branco, dizendo que ele fosse, que ele ia vencer, atravessasse lá o rio, né, e ele venceria a guerra, ele venceria a Pérsia. E foi exatamente, tudo aconteceu como ele sonhara. E ele estava agora prestando reverência e adoração ao Deus dos judeus. E então o povo recebe Alexandre com festa, e Alexandre fica muito encantado nessa situação, fica muito alegre, feliz, e ele então decreta lá que todo menino que nascesse, aliás, ele quer oferecer um sacrifício lá no altar, ele quer algo que os judeus não concordam, porque seria uma profanação. E para não deixar o rei bravo, ele sugere, né, Simão, o justo, o sumo sacerdote, faz uma outra sugestão para Alexandre, que todo menino macho que nascesse ali naquele ano, ele seria chamado Alexandre. E Alexandre gostou então da sugestão e acatou, e então tudo ficou na santa paz. E a Grécia então reina durante muitos anos, até praticamente quando cai o último rei, né, vamos ver aqui, nesse período, Cleópatra ainda representa o Egito no ano 30, quando ela morre, oficialmente então dito que o reino do Egito, né, que é o reino do sul, ele cai completamente dentro de Roma, embora muito antes o Egito já estava sob domínio romano, e permitiu, né, alguns reinados, mas sob a regência de Roma. Mas o que vamos ver é que nesse período, então, tem-se início em Daniel 11. Daniel 11 fala dos reinos do norte e do sul, e aqui é descrito esse período dos reinos do norte e do sul, que nós vamos poder, então, passar até em outro vídeo os detalhes desse período do reinado, que começa com Ptolomeu I Soter, ou Salvador, lá no Egito, e assim ele dá início ao reino do sul no Egito. E depois, então, é que, paralelamente, então, temos também o outro lado, né, que é o reino do norte, com o reino sírio, ou os Seleucidas, né, que é inaugurado com os Seleucidas. E esse período vai se estender durante todo esse período grego, e quando começa a surgir o romano, na verdade, os romanos, ele surge nesse período a partir do ano 190, na Batalha de Magnésia. Nessa batalha, Roma passa a assumir o controle ocidental do mundo, né, com a vitória dele sobre os Seleucidas.
mas ainda ele não tem um total domínio sobre o reino oriental, mas aqui Roma já surge como uma grande potência mundial e a partir desse ano ela começa a dominar e a controlar todos os demais reinos, inclusive o Egito passa a estar sob a proteção de Roma e o Egito tem defendido, procura defender, aliás, Roma procura defender o Egito até contra ainda uns rebeldes, vamos dizer, do reino Seleucida, para que Roma então surge no mundo como o quarto império mundial. E esse império ele pode também ter surgido aqui por volta do ano 65, 66, quando ele domina agora Jerusalém por causa da briga lá dos Macabeus. Então Roma domina Jerusalém e Jerusalém passa a ser um protetorado de Roma. E aí muitos colocam o início de Roma em 66, 65, mas o início mesmo, quando Roma começa a surgir como potência, é no ano 190, na Batalha de Magnésia, como nós vimos. Mas houve vários momentos marcantes de Roma, até que, a partir do ano 30, passa a governar a Roma imperial, tem fim a Roma República, e passa agora a surgir a Roma imperial, com o imperador se declarando agora o Augusto, e ele é, então, nomeado, ele é eleito pelo Senado, ele recebe a honra de ser um imperador de Roma. E esse imperador começa o período então de Roma Império. É quando nesse período tem o nascimento de Jesus. Então Jesus, ele nasceu no ano 4 a.C., como diz a cronologia até histórica mesmo, mas foi o ano 4 a.C., mas esse foi o ano 3.967 AM, o ano desde a criação. E o ano 4 AC está corretíssimo. Foi o nascimento de Cristo, então foi o ano 0. E quando chegou o ano 3.970, que foi quando começou a contagem do ano mundo, e nós podemos ver que o AC começa nesse ano, 3.970, o primeiro ano da criação, antes de Cristo, que é o primeiro ano mundi. E nós chegamos agora ao nascimento de Cristo, no final desse período do ano mundi. E aqui é o ano 1, esse ano 1 aqui é o ano 1 antes de Cristo. E esse outro ano 1 é o ano 1 depois de Cristo, já que não existe o ano 0. Observe que do ano 1 antes de Cristo passa para o ano 1 depois de Cristo. Não existe o ano 0. E o último ano mundi, o ano mundi, que foi o ano 1 antes de Cristo, foi 3.970. E em 3.971 começou o ano também, o ano 1 depois de Cristo. Isso faz com que Jesus, quando ele entrou no templo com 12 anos, já que Jesus nasceu por volta do atualmente o mês de outubro, na época de dezembro, então Jesus, aqui na Páscoa do ano 39-80, Jesus ainda estava com 12 anos, porque ele completou, no final aqui do ano 3.979, completou 12 anos, e na Páscoa aqui de 3.980, ainda ele tinha 12 anos, que foi no ano 10 a.C., quando Jesus entrou no templo pela primeira vez, nesse ano mundo de 3.980, com 12 anos de idade. E a profecia de Daniel, então, nós chegamos com a profecia de Daniel a esse cálculo agora do ano do batismo de Jesus. 483 anos, que segundo a profecia de Daniel foram 7 semanas mais 62 semanas, total 69 semanas vezes 7, 483 anos, então viria o Messias, ungido. E Jesus foi batizado exatamente em cumprimento à profecia no ano 27 AC, que é o ano 27, aliás, depois de Cristo, é o costume, depois de 27 DC. E nesse ano Jesus foi batizado, cumprindo assim a profecia de Daniel do final das 69 semanas. Então restaria agora uma semana, a última semana da profecia de Daniel. E a profecia diz que na metade da semana seria morto ungido. O que aconteceu
aqui no ano, né, na virada do ano, final do ano do quarto milênio, que terminou, né, e aí dá início ao ano 4001, que é o início do quinto milênio. Jesus morre na Páscoa do início do quinto milênio, dia 14 de Nisan, exatamente dia 14 do primeiro mês do primeiro milênio após Cristo, ou quinto milênio desde a criação. E aí ocorre a morte de Jesus na metade da semana, 3 anos e meio após o seu batismo. Isso tudo em cumprimento à profecia de Daniel. E ao fim da profecia dos 490 anos, determinado para o povo de Deus, ocorre a morte de Estevão. Com a morte de Estevão, o evangelho agora passa a ser pregado também aos gentios, não é mais exclusividade dos judeus. E o tempo determinado para os judeus terminou, cessou. Então vemos como a profecia se cumpriu exatamente nesse período dessa semana. É por isso que o calendário judaico ele foge desse período da profecia de Daniel, embora eles sabiam que eles esperavam o Messias, né? Todo mundo, e havia uma ansiedade, uma expectativa muito grande nessa época lá em Israel, por volta aí desde o ano primeiro, na verdade, até essa época muito forte, porque pelos cálculos que eles tinham na época, eles sabiam que o Messias surgiria exatamente nessa época. Mas quando Jesus veio, não era quem ele esperava, não era o Messias que ele queria, que libertasse Jerusalém do jugo romano. Então eles não aceitaram Jesus, e o calendário que eles fizeram então foi para que não coincidisse nesse período, porque senão ia mostrar claramente que Jesus era o Messias. Ele fez com que o seu calendário ele coincidisse então com a destruição de Jerusalém, para que ali, como surgiram vários messias, pessoas dizendo que ia libertar Jerusalém dos romanos, e o principal dele, Simão Bar-Giorgia. Vamos demonstrar agora a morte de Jesus. Em que data foi? Existe muita controvérsia sobre a questão da data de Jesus. Todos sabem, sem dúvida, de que Jesus morreu numa sexta-feira, 14 de Nisan. Mas que data foi essa no calendário juliano? E se nós pudermos também fazer uma conversão para o calendário gregoriano, que data foi essa que Jesus morreu? Nós podemos ver, primeiramente, que no calendário judaico, a morte de Jesus teria se dado no ano 33. E nesse ano 33, o dia 14 de Nisan, caiu na sexta-feira. Mas, como nós vimos, o calendário judaico tem vários erros, inclusive um erro de 2 anos que eles cometeram por não contar o ano zero. E também por a questão do ano 2 anos depois do dilúvio. E isso faz com que essa data não seja correta. Mas, no ano 31, nós vimos que o dia 4 de abril foi uma sexta-feira, que aqui foi 25 de Nisan. Mas como também sabemos que os judeus manipularam o calendário para não coincidir com Cristo, fez com que aqui pode ter sido dia 14 de Nisan, mas eles então entenderam ou propositalmente não fizeram esse calendário na data certa, justamente para não dar margem para se acreditar que Jesus foi o Messias. E o que acontece então, né? Nós vimos que no ano 31, a quarta-feira, foi a data mais provável que Jesus morreu. Como podemos provar isso, né? Nós vemos aqui que a primavera, deixem só... A primavera, Deus estabeleceu que o ano começaria com a primavera. E a primavera hoje no nosso calendário pode variar de 20, 21, 22 ou até mesmo 23 de março. E nós podemos ver que se a primavera começou no dia 22 de março, vamos demonstrar aqui nesse outro calendário, nós podemos ver que no dia 23 de março, aqui estou retroagindo a criação, mas vamos, antes da criação, vamos ver aqui, nesse calendário que nós mostramos, pelo calendário gregoriano, né, que é com base no calendário nosso gregoriano, a sexta-feira, 4 de abril, foi exatamente aqui nessa data, que no juliano mostra que é 6 de abril. Vou mostrar aqui para vocês esse calendário juliano,
e que nós vamos ver que ele equivale a 6 de abril nesse ano 31, que foi o ano da morte de Cristo. Observe, quando nós colocamos aqui no calendário gregoriano, 4 de abril do ano 31. Mostra que foi numa sexta-feira, a data equivalente a 6 de abril no calendário juliano, né? O juliano, 6 de abril, gregoriano, 4 de abril, um conversor de calendários, e que no calendário judaico seria 26 de Nissan, mas aonde ele mesmo aqui no calendário deles, consta lá que era 25, né? Veja aqui, é 25 no ano 31, mas que eles colocaram como o ano 33, 14 de Nisan, que não foi nesse ano que Jesus morreu, e sim no ano 31, e esse ano, exatamente 4 de abril, foi numa sexta-feira, 25 de Nisan, mas não podemos contar aqui como Nisan devido à manipulação dos judeus no seu calendário. Então, admitindo que Jesus nasceu então no dia 4, né, aliás, Jesus morreu, né, no dia 4 de abril do ano 31, e nós vamos entender que esse foi o 14º dia do mês de Nisan, que é o mês de Abib, né, biblicamente é o mês de Abib. E observe que nesse ano a primavera começou no dia 22 de março. Então, o primeiro dia da primavera é 22 de março. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º. 14 de Nisan, então, exatamente foi na sexta-feira da morte de Jesus. E agora vamos retroagir esse calendário 4.000 anos atrás. Por que 4.000 anos? Nós vamos demonstrar aqui na calculadora. Nós podemos pegar aqui, nós temos dois números, né? O número do ano tropical atualmente está mais próximo de 365 dias, 24, 21, 875. Esse é o ano tropical, astronomicamente calculado, atualmente o mais próximo, porque ele varia, né? Fica variando um pouco de ano para ano, mas fica sempre, alguns usam arredondado para 22, né? 24, 22. Mas hoje o mais preciso é 21, 875. Enquanto o calendário gregoriano usa 24, 25, né? 365 dias, 24, 25. Por isso que de 4 anos tem um ano bissexto. Menos de 100 anos, mas em 400 anos tem também. E esse cálculo, se nós fizermos aqui 4.000 anos, vezes o ano tropical, 24, 21, 875, nós vimos que foram decorridos 1.460.968 dias,75. Ou seja, passou do 968 já entrou no 969. Então vamos ver o que é esse 75. O que é que equivale a esse 75? Fazendo o cálculo do ano tropical, nós vamos ver que esse 75, você multiplica por 24 agora, equivale a 18 horas. Como os judeus celebravam, né, e o calendário celebravam na época o fim do dia, o pôr do sol, não era de meia-noite, era o pôr do sol. Então, 18 horas depois do pôr do sol, chega meio-dia da sexta-feira, de 1.460.969. Como eu tenho certeza que esse dia foi uma sexta-feira? O cálculo é muito simples, né? Nós tomamos como base o ano inicial. 1.460 foi uma sexta-feira, 4 de abril. E o cálculo inicial, vamos retroagir aqui ao primeiro dia, né? Nós criamos um calendário aqui pelo Excel, com vários milênios, período de milênios, e chegamos aqui ao primeiro milênio. Nesse primeiro milênio, então, aqui passa a ser o primeiro dia, o dia da criação, o primeiro dia, quando nós retroagimos lá aquele período de 1.460.969 dias, o primeiro dia, então, chega aqui a 6 de abril do ano 3.970 a.C. Quantos anos houve antes da era, né, AC, né, ou antes da era comum, AEC, como alguns usam também?
houve 3.969 anos, porque você vai de 3.970 menos 1. Então, é a quantidade de anos que houve da Era Comum, 3.969, que é um número divisível por 7, de acordo com o calendário divino. Tudo é baseado no 7. Então, o primeiro dia da semana foi um domingo, foi dia 1, certo? E o sétimo dia da semana foi um sábado, dia 12. Então, essa é a base de cálculo para todo o calendário. É a primeira semana da criação, onde o dia 1 foi um domingo, que foi o primeiro dia, e o sétimo dia é o sábado. E a Bíblia deixa claro em Êxodo 20, de 8 a 11, que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, para não deixar dúvida de que esse 7 dia poderia ser qualquer dia, desde que você adotasse qualquer dia também no primeiro, mas não foi assim. Foi Deus que criou o ciclo semanal. Foi Deus que estabeleceu, ele definiu o ciclo semanal, do primeiro ao sétimo dia. Então, se eu pegar 3.460,969, eu estou dizendo que esse dia foi uma sexta-feira. Para que seja uma sexta-feira, eu vou diminuir de 6, que sexta foi na semana inicial da criação, seja foi o sexto dia. Então, menos 6, esse número agora tem que ser divisível por 7. Então, ele é divisível por 7, ele então é uma sexta-feira. Observe que o ciclo semanal, ele continua sendo muito certo. Não houve nenhum erro. Nós hoje estamos no sábado do ciclo semanal. Hoje nós estamos aqui no dia 9 de janeiro, né, de 2024. Vamos procurar aqui 9 de janeiro, está aqui. Eu vou agora dar um zoom. Isso. Vamos lá, 9 de janeiro de 2024. Cadê 9 aqui? Aqui é 2023. Vamos para 2024 aqui. 9 de janeiro de 2024. Então, hoje, desde a criação, foram decorridos esse período de dias aqui. Ó. Deixa eu marcar aqui. Destacar 2.188.812 dias. Desde a criação, desde o primeiro dia. E observe aqui, domingo, segunda, terça-feira, 9/1 de 2024. Então, como eu posso ter certeza que esse dia é uma segunda-feira? Vamos para o cálculo. Eu vou pegar 2.188.811, aliás, 2.188.811. Então, se hoje é terça-feira, para que seja terça-feira, aliás, é 12, né? 812. Para que seja terça-feira, terça-feira é o terceiro dia, menos 3. O resultado tem que ser divisível por 7. Então, a divisão exata, isso comprova de que hoje realmente é terça-feira, 9 de janeiro, desde a criação, não houve alteração no ciclo semanal. Todo o dia de sábado ele já é divisível por 7, porque se o sétimo dia é o sábado, o sétimo dia é divisível por 7. Então, todo o número que está aqui nesse calendário azul, ele é divisível por 7. Isso é uma prova de que estamos no sábado certo, o ciclo semanal está corretíssimo. Então, no sábado aqui, é 2.188.809, 2.188.809 divisível por 7, divisão exata. Se você pegar aqui durante o quinto milênio, vou pegar aqui 8 de abril do ano, vamos mais adiante aqui, do ano 34, vou colocar aqui um ano aqui de, vamos ver, como nós sabemos o calendário gregoriano, ele foi modificado no ano de 1582, quando no dia 4 de abril, de outubro, passou a ser depois seguido do dia 15 de outubro. 15 de outubro foi uma sexta-feira. Então, 1582, deixa eu desfazer aqui o zoom para voltarmos, para encontrarmos aqui o ano 1582 e ver que o ciclo semanal continuou lá inalterado nesse mesmo ano. E temos essa certeza, né, de que a sexta-feira, dia 15, foi
15 de outubro foi uma sexta-feira. O ciclo, embora mude os calendários, mas o ciclo semanal tem permanecido inalterado. O que Deus criou, o homem jamais pode mudar. Então vamos ver aqui. 15 de outubro, aqui, ó, uma sexta-feira. Vamos dar um destaque aqui. 15 de outubro, uma sexta-feira de 1582. Então, vamos dar agora um zoom aqui. Essa data aqui, cadê? 15 de outubro de 1582. Nós temos em seguida o sábado. O sábado, 16 de outubro. Vamos lá. Então, observe, né? 15 de outubro de 1582. Vamos agora fazer o cálculo e ver que o sábado, esse dia aqui, é 2.027.655, é divisível por 7. Então, foi um sábado. O ciclo semanal está inalterado. Logo, voltando para a criação, nós vemos aqui que o primeiro dia que começou a contagem do calendário na criação teria sido 6 de abril do ano 3.970 a.C., que é quando inicia o ano 1 da criação, o ano 1 desde a criação. E 6 de abril nós vamos então chegar ao calendário da morte de Cristo, 4.000 anos depois. E esses 4.000 anos nós encontramos nesse dia 3.469, do ano 31. Vamos chegar aqui ao ano 31. E vamos ver como a data foi precisa, né? Voltando aqui, nós vemos que o 1.460.969 corresponde exatamente a 4 de abril do ano 31, que foi uma sexta-feira, ao meio-dia. E o que ocorreu ao meio-dia? O que é que a Bíblia diz que ocorreu ao meio-dia? Então, o texto de Mateus 27, aqui em Mateus 27, 45, nos diz que desde a hora sexta, que é o meio-dia, inclusive algumas versões como a King James, deixa claro que foi desde o meio-dia, então profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. Então, as trevas não foram um eclipse local, como alguns querem fazer acreditar, mas a Bíblia deixa claro que as trevas foi sobre toda a terra. Essas trevas começou do meio-dia. Não foi para anunciar a morte de Jesus. Essas trevas foi para anunciar o fim do quarto milênio, ou anunciar que então Jesus veio por fim a história de pecado aqui, né? Veio ter início o fim do pecado aqui na terra. Então as trevas foi para anunciar isso e anunciar a virada, né? Nessa virada que Cristo morreu do quarto milênio para o quinto, porque Jesus exatamente morreu ao meio-dia da sexta-feira. Então, astronomicamente, na sexta-feira começou o quinto milênio, né? Mas esse dia iria até o sábado, então a recontagem do quinto milênio precisa que comece ao final de mais um ciclo semanal. Então, esse primeiro dia, né, que foi entre a sexta-feira e sábado, fez com que, a partir do próximo domingo, recomeçasse a recontagem do ciclo semanal. Conforme nós vimos aqui, o dia 5 de abril no sábado, domingo, então, foi 6 de abril do ano 31, o novo ciclo semanal inicia a partir do quinto milênio. Então, o quarto milênio, aqui Jesus anunciou o fim do quarto milênio para o início do quinto milênio, e nós começamos a contar um novo ciclo semanal a partir então do domingo da ressurreição. Tudo isso foi marcante na história de Jesus. Então, nós vamos proceder ao mesmo cálculo e perceber que quando terminam os 6.000 anos, já que nós calculamos agora 4.000 anos, pelo mesmo cálculo do ano tropical, nós vamos
multiplicar agora por 6.000 e vamos ver que após 6.000 anos nós iremos chegar ao fim após 2.191.453 dias, já passando 454. Mas no calendário gregoriano que estamos usando, isso vezes 6.000, então o último dia do calendário é 2.191.455, que nós vamos ver que esse dia é um sábado. Veja que esse número já é divisível por 7, então é um sábado. Assim como pelo calendário gregoriano, 375, 24, 25, vezes 4.000 anos. Então, o último dia do calendário gregoriano é também do milênio, do quarto milênio, foi no sábado, porque esse número é divisível por 7, a divisão exata. Então, no calendário que começou no domingo, terminou no sábado. O primeiro dia da criação sendo domingo, ele termina no sábado. O calendário que nós estamos usando, ele dá esse cálculo realmente de 4.000 anos terminando no sábado e de 6.000 anos também terminando no sábado. 2.191.455, que nós vamos chegar aqui no final desse dia e ver que vamos ter essa data também bem precisa no ano 31 no nosso calendário. E quando no mês de abril, né? Mês de abril. Vamos ver aqui. Chegar agora ao final. Temos aqui o ano 30. Temos aqui o ano 29. E temos aqui o ano 31. E vamos agora ver aquele dia que nós calculamos. Aonde que ele vai estar aqui. Então temos aqui fevereiro e chegamos aqui a abril. 2.191.455, exatamente um sábado, que é o último dia do sexto milênio. E que também você vai ver que dá exatamente 2.000 anos depois da cruz. Nós vamos também chegar a esse cálculo. Se eu pegar lá, observe, 2.000 vezes 365, 24, 25, eu vou ter 730.485 dias. Somando com o dia lá da cruz, foi 1.460.970. 2.191.455. 2.000 anos depois da cruz, nós chegamos ao fim do sexto milênio, no dia 5 de abril de 2031. Esse é o cálculo, né, astronômico, é o cálculo matemático. Aqui chega ao fim o sexto milênio. Agora, se chegar ao fim o mundo, né, não é a data, aqui não é a data da volta de Jesus nem do fim do mundo. Isso aqui eu não posso dizer. O que eu posso dizer é que aqui é o fim do sexto milênio. Assim como o cálculo foi preciso lá na cruz, o quarto milênio terminou na cruz. Não foi no nascimento de Jesus, mas foi na sua morte. Assim também o sexto milênio. O último dia do sexto milênio é 5 de abril de 2031. Assim também como o ano novo de 2024, ele não começou no calendário bíblico, não começou em 1º de janeiro, né? Ele vai começar ainda pelo calendário bíblico. Eu teria, seria aqui esse calendário da primavera, então seria aqui o dia 21 de março. 21 de março é o ano novo, que inclusive o calendário persa, o Irã, vai comemorar o dia de Nowruz, que é o ano novo lá baseado no calendário persa, que está de acordo com o calendário bíblico. Então, o ano novo bíblico começa então no dia 21 de março, que é quando é a abertura da estação da primavera no hemisfério norte, e para nós do hemisfério sul é o outono. Mas esse é o calendário de Deus. E a partir daqui, dessa data, ou né, se considerar a morte de Cristo, seria aqui entre 4 e 5 de abril, né, no máximo 6, para que comece, então, as profecias que precisam começar nos últimos 7 anos antes do sexto milênio. Como alguns acreditam no início da grande tribulação ou do arrebatamento, seja como for, mas também nós, né, os adventistas, cremos nos acontecimentos, as últimas profecias que envolvem a sacudidura, o alto clamor,
o decreto dominical, vai ter o fechamento da porta da graça, o anticristo, a perseguição, a marca da besta, né, que é o decreto dominical, e dentro dessas profecias que precisam ocorrer nesse período dos últimos 7 anos. Então, observe, a outra precisão matemática é que desde o chamado de Abraão até o ano 70, com a destruição de Jerusalém, nós vemos que o chamado de Abraão deu início à formação da nação judaica. Abraão, até hoje, é considerado o pai da nação judaica, é o pai do judaísmo. Com ele teve início, mas com a destruição de Jerusalém teve fim ao judaísmo. Houve um rompimento aqui, uma cisão, um divórcio entre judeus e cristãos. E a partir do ano 70, quem então passa a assumir o bastião de Deus são os cristãos, cristãos em geral, inclusive os próprios judeus, ao aceitar o Messias, se torna parte do Israel, do verdadeiro Israel de Deus, que passa agora a ser um Israel espiritual, pois, como a própria Bíblia escreve, né, que judeu não é só quem é da carne, judeu não é só os filhos de Abraão, mas todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, então passa também a ser judeu. E essa data, né, muito precisa e calculada. E nós vimos agora também que do ano 70 ao ano 2030 também vai ter decorrido o mesmo período de Abraão à destruição de Jerusalém, 4 vezes 490, que dá 1960 anos. E do ano 70 ao ano 2030, também nós vamos ter aí 4 períodos de 490 anos, que vai ser 1960 anos. Então, se o judaísmo começou em 2080 a.C., o ano mundi, terminou no ano 4040 depois de Cristo, o ano mundi, né, ano 70 depois de Cristo, e aqui também, então, teve agora início, né, o povo, o Israel espiritual, a igreja cristã formalmente estabelecida por Deus como povo que iria dar continuidade à obra dos judeus. E essa obra termina no ano 2030. E isso é importante. E o que é que podemos entender esse período? Esse período está descrito em Lucas 21, 24, que é o período dos gentios, que vai manter esse povo de Israel, o povo de Deus, sob assolação. Não é Jerusalém agora, lá do Estado de Israel, não é o povo de Deus, a nação de Israel, mas é todo Israel espiritual. O tempo dos gentios, hoje eles controlam o mundo, eles assolam o povo de Deus, eles perseguiram, eles mantêm o povo de Deus aqui sob seu controle. Né? O povo de Deus está sob o controle dos reinos do mundo. Os gentios é quem hoje domina o mundo. E esse período se encerrará em 2030. E esse encerramento, podemos ver aqui, né, a precisão que também nós vamos fazer uma comparação dos últimos 490 anos da história do mundo. Em 1540, no dia 27 de setembro do calendário juliano, que equivale a 7 de outubro do calendário gregoriano, foi criada pelo Papa III, através da bula Regime Militantes Ecclesiae, aprovando formalmente a criação da Companhia de Jesus, né, o jesuíta, criado especificamente para combater a reforma. Né, foi a arma da contra-reforma da Igreja Católica, para perseguir, reacendeu a fogueira, reacendeu a Inquisição e também catequizar as pessoas no combate aos cristãos. E essa perseguição tem durado, permanecido, e dando continuidade à assolação dos gentios, ao período dos gentios, e esse período, né, pode ter esse encerramento em 2030, e nós vimos que no dia 7 de outubro, exatamente 483 anos da criação de Jesus, rompeu a guerra entre Israel e Hamas, como um fato histórico, até mundial, e essa foi uma data, né, que pode ter dado início também aos últimos 7 anos para esse período de assolação, o período dos gentios, e ao final desse período, em outubro de 2030, ocorrerá então que o povo de Deus se libertará de todo o jugo dos gentios. Como isso ocorrerá? Eu entendo que pode ser o fechamento da porta da graça. Quando Jesus se levanta lá do trono, lá no céu, ele se levanta e diz, está feito,
conforme vemos lá em Apocalipse. E quando ele se levanta, então se levanta para vestir tira as vestes de sacerdote para vestir as vestes reais, as vestes de rei, e assume agora o controle do mundo. Então o controle agora não está mais sob os gentios, é tirado, embora o povo de Deus ainda esteja na terra, mas a porta da graça se fecha e com isso acaba toda a oportunidade de salvação para os gentios. E eles, embora o povo de Deus esteja aqui, mas Deus intervém e não deixa que os gentios toquem no seu povo, até que ele venha. E ele vai intervir, assim como interviu na época de Jacó, quando estava fugindo de Siquemita, mandando chuvas de pedra, saraiva e fogo do céu para proteger o seu povo, enquanto Jesus não vem buscar. E esse período antecede ao 6º milênio. Pela data, seria 6 meses antes, né, de outubro para abril, que é o final do 6º milênio. Teríamos aí um grande movimento que, ao fechar a porta da graça, o mundo estará agora sem um intercessor. O mundo estará sem o Espírito Santo atuando no coração dos ímpios para detê-los contra o mal. Então ele estará totalmente entregue ao mal, totalmente entregue nas mãos do inimigo nesse período. Então os cálculos matemáticos, né, cronológicos, todos são precisos, são exatos. Matemática não deixa dúvida, né? A matemática é precisa, ela não deixa conjectura, ela não é uma ciência, né, social nem humana, ela é uma ciência exata. Então a exatidão do cálculo nos dá essa precisão dessas datas. Os eventos, né, necessariamente não. Nós estamos colocando aqui como um entendimento nosso sobre alguns eventos, mas o cálculo é preciso, sim. Nós chegamos a esse cálculo. E esse calendário foi montado aqui de 6.000 anos, usando retroagindo os dias, né, uma contagem ininterrupta dos dias desde a criação, adotando o primeiro dia da criação, o dia 1 do ano 1, do mês 1, e essa contagem de dias prosseguindo até os nossos dias, como já demonstramos que nós estamos, então, no ciclo semanal certo, estamos no dia certo, que desde a criação, 9 de janeiro de 2024, decorrido 2.188.812 dias. E esse dia continua sendo a sexta-feira. O calendário pode ter mudado, o calendário é diferente em várias partes do mundo, mas o ciclo semanal tem sido inalterado. Então aqui concluímos e desejamos que, pela graça de Deus, todos compreendam essa mensagem, entendam a cronologia e vejam a precisão, a exatidão, e vamos aguardar os acontecimentos que vai confirmar essas datas e esses fatos. Os fatos vão confirmar a cronologia de tudo que aqui foi falado. Mas continue, como Jesus disse, né, estarmos atentos aos acontecimentos e poder entender, à luz da cronologia, a importância da cronologia que confirma os fatos e os eventos, e vai continuar sendo essa confirmação a partir então de entre março e abril desse ano, para nos dar essa certeza de que vamos entrar nos últimos 7 anos para o final do 6º milênio. Que Deus abençoe a todos.